Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dougcast. Eu sou o Doug, host desse podcast, e aqui nós falamos sobre empreendedorismo, sobre marketing digital e sobre como utilizar as redes sociais para potencializar os resultados do teu negócio. Hoje eu estou com um convidado internacional aqui, um cara que já faz bastante tempo que eu queria trocar essa ideia, conversar, falar sobre empreendimento e principalmente sobre empreendimento e empreender no mercado americano, né, que é o mercado aí dos sonhos de muitos empresários e de muitos brasileiros. Então, fica comigo, logo depois da vinheta eu apresento meu convidado e a gente começa esse conteúdo. Bom, hoje eu estou aqui com o Tony Ademo, um empreendedor, né, um vendedor, escritor, consultor, palestrante, um cara especialista aí no mercado imobiliário, né, tanto brasileiro quanto americano, entre outras coisas, né, um pai de família, um homem de Deus, um cara que tem uma longa trajetória aí no nosso mercado aqui regional, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, e que há 8 anos atua lá no mercado americano, então aí tendo impacto, né, não só profissional, mas como em muitos projetos sociais também, né, tanto de teu quanto da tua esposa e da Mari. Verdade. Então, Tony, seja muito bem-vindo ao Dougcast, cara, é um prazer, assim, não preciso dizer, mas é um baita prazer te ter aqui hoje para conversar sobre isso. Não tem dúvida que a gente vai construir uma baita conversa e agregar muito valor, muita inspiração aí para a nossa audiência. Eu que agradeço, Doug, eu tô super feliz de estar aqui, cara, te falei antes fora do ar. Super feliz mesmo, tenho acompanhado teu trabalho, parabéns, conteúdo de qualidade, muita gente boa, né? É um privilégio sentar nessa cadeira, porque os meus antecessores aqui foram caras de peso, caras que eu admiro, pessoas que eu admiro, os homens e mulheres que eu admiro muito e que tem uma história muito interessante. Então, estou muito feliz mesmo de estar aqui. Tenho que pedir desculpa pro nosso telespectador ou ouvinte, né? Dependendo da plataforma que vai estar acompanhando, que eu tô com essa voz, né? Eu cheguei dos Estados Unidos há 2 dias e o ar-condicionado e... Não tem como segurar. Não tem, cara. E aí acabei ficando sem voz aqui, mas vai dar certo. Vamos chegar até o final e realmente é um privilégio estar aqui. Agradecer e quero mandar já um abraço pro nosso amigo Israel. Boa. Foi quem nos conectou, né? Exatamente. Cara, eu vou te dizer, o Israel, para mim, ele é um dos melhores e maiores vendedores que eu conheço e um dos melhores conectores que eu conheço. É verdade. Todo cara que ele me conecta, assim como ele me conectou contigo, é gente boa. Se o Israel conecta, meu irmão, eu tô tranquilo. Então, e eu já sabia que tu era do bem, mas agora conversando aqui, cara, melhor ainda e realmente tô muito feliz de estar aqui contigo. Né? Muito bom. E já fica o convite aí de antemão. Então, eu tô esperando o Israel. Ô, Israel, né? Israel, né? Tô esperando ele pra esse bate-papo aqui no Dougcast. Só falta ele tem que fazer uma coisinha ainda que ele tá prometendo aí faz algum tempo já pra gente poder bater esse bate-papo. Eu tô sabendo. Vai acontecer, vai acontecer. Mas ele é sensacional. Sensacional. Vendedor raiz. É verdade. Um baita de um profissional. Totalmente. Tony, prazer então enorme aí a gente construir essa ideia. Eu quero já dar um contexto aí para nossa audiência, então para quem vai começar a consumir esse conteúdo, né, e ficar com a gente aqui. Tenho certeza que vai ter muita gente que já está nos assistindo, que já te conhece, conheceu a tua trajetória enquanto tu atuava no mercado aqui na comunicação aqui do Vale, né? A tua voz é uma marca inconfundível, né? Agora eles não vão reconhecer minha voz. Vai ficar... Depois a gente faz a mágica aí na edição, a galera da Grinha é boa. Boa, obrigado pessoal, viu? Mas a ideia hoje, pessoal, a ideia desse episódio em si, como vocês sabem, a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre o digital, e o mercado americano, que é o mercado onde o Tony está inserido hoje, principalmente, né, porque ele também atua no mercado brasileiro também, é um mercado dos sonhos mundialmente, né, do brasileiro muito também. Então a ideia é a gente construir esse paralelo entre empreender no Brasil, empreender nos Estados Unidos, os desafios e principalmente os riscos e armadilhas que muitas vezes o brasileiro que vai daqui, vai empreender lá, começa a ganhar em dólar e não percebe, não vê, né? Às vezes acaba caindo nessas armadilhas. Então o teu conteúdo fala muito sobre isso, sobre a importância de construir um patrimônio em dólar, né? E não perder essa oportunidade. Então a ideia é a gente fazer esse paralelo. Então vai ter insight para quem é empreendedor, vai ter insight para quem é da comunicação, porque o Tony é um comunicador zaço, vai ter insight para quem quer viajar para os Estados Unidos, né? Ter uma vida lá, viver essa experiência aí. Então não percam, porque realmente vai ter muita coisa valiosa aí para vocês. Tony, antes de tudo, então, eu queria contar aí para nossa audiência, deixar tu contar um pouquinho, óbvio, brevemente, porque deve ter uma longa história por trás, mas da atuação no mercado aqui local, né? Atuação na comunicação, no jornalismo, nas rádios, como consultor. Tu teve uma grande atuação aqui até decidir ir para os Estados Unidos. Então eu queria que tu contasse um pouquinho para nossa audiência aí sobre esse momento. Cara, a minha jornada, o meu currículo, ele é extenso e criativo. Olha aí que legal. Porque a minha área de formação mesmo de carreira é rádio e televisão. Então eu atuei muitos anos aqui na região, né? Trabalhando em alguns veículos de comunicação daqui.
Cara, sempre fui apaixonado por comunicação, rádio, desde criança, sempre gostei. Fiz um monte de coisa legal em rádio, narrei futebol, fiz ronda policial, tive um programa na RBS. Caramba, olha aí. Que era sobre empreendedorismo. Então, cara, eu fiz muita coisa. Tive o privilégio de fazer muito projeto legal. E a minha carreira no rádio, assim, sempre foi... eu fiz muita coisa, essa é a verdade. Mas a minha carreira começou a mudar, quando eu ganhei o Campeonato Nacional de Oratória, com a Câmara Júnior, com a JCI. Quando eu ganhei esse campeonato, eu fiquei em primeiro no Brasil e fiquei em segundo nas Américas. Caramba. Quando isso acontece, eu começo a ser chamado para dar palestras e para conversar com estudantes, dar uma palestra numa empresa. E sobre oratória. Sobre oratória, sobre comunicação, Perfeito. sobre como falar em público, né? Boa. Porque como eu era um comunicador, tinha ganhado o concurso nacional de oratória, fazia muito sentido. E quando eu comecei a dar aula, eu peguei o gosto pela coisa. Entendi. Quando eu comecei a palestrar. E também financeiramente, né? Claro. Porque eu dava 2 ou 3 palestras e quase ganhava o que eu ganhava no rádio. Uhum. Mas mais que isso, eu me encantei por esse mundo de poder ensinar e compartilhar e peguei gosto pela coisa. Legal. E aí começa a transição de carreira. Porque quando eu começo a dar palestra e aí também começo a dar consultoria, nessa área de comunicação, né? Eu vou para os Estados Unidos estudar. E é um episódio interessante porque tem um autor que mudou minha vida como líder, né? Liderança é um tópico que eu gosto demais. Boa. E que é o John Maxwell, né? Que hoje é o maior autor de liderança no mundo. E vai fazer 13 anos. Eu tava um dia em casa, eu fiz uma cirurgia e o médico disse que em 2 dias eu estaria de volta no trabalho. Quando você é profissional liberal, se você não trabalhar, você não ganha, né? E aí, só que deu uma complicação e eu fiquei 10 dias em casa. Meu Deus. E aí eu fiquei 10 dias pensando na vida, né? Quando a gente não tem muito o que fazer, a gente reflete, Reflexivo. vai orar e ler e tal. E aí eu comecei, cara, a pensar, eu preciso fazer algo maior da minha vida, eu quero fazer algo diferente e tal. E aí, quando a internet era mato ainda, né? Tu que é do marketing digital, Total. e daí é interessante lembrar dessas histórias, porque apareceu um anúncio, mas eu não sabia que era um anúncio no YouTube. Não lembro nem se era um anúncio, mas apareceu um vídeo, tá? Que deveria ser um anúncio. Provavelmente é. Do John Maxwell falando o seguinte: você que está vendo esse vídeo, você é uma pessoa que pode trabalhar comigo. Olha aí. E aí ele falava, só que o meu inglês era muito rudimentar ainda. Eu tinha aprendido inglês na China, pra te ter ideia, quando eu fiz trabalho missionário na China. E aprendi um pouquinho só. Então, quando eu vi aquele vídeo, eu pensei, caramba, é uma oportunidade de trabalhar com o John Maxwell. E aí tinha um link para aplicar. E eu apliquei. Na minha cabeça, lembra que a internet é mato, tá? Ele tá falando de 13 anos. Imagina. Na minha cabeça, eu vou fazer uma aplicação para um trabalho. Mas o Doug, né? Vocês são do marketing digital aqui, a rapaziada, sabe o que era, né? Um info. Era um infoproduto, Na hora, meu amigo, com né? certeza. Só que eu não sabia. Entendi. Só que, cara, eles são tão bons, o John Maxwell é tão profissional, que daí eu apliquei, veio um e-mail, marcou um horário comigo de uma conversa. E daí nessa conversa, ela falou, me entrevistaram, né? Era um crivo bem assim, porque era um programa de formação do John Maxwell. Tá, tinha toda uma qualificação Tinha ali. toda uma qualificação, Entendi. não era assim, ó, você aplica e vai. Tinha que ter uma qualificação, você tinha que mandar o seu currículo e tal. Aí eu fiz isso, a pessoa me ligou, só que era a formação do John Maxwell. E era muito caro. Na época era $5.000. Isso era muito dinheiro. Muito dinheiro. Nós estamos falando há 13 anos? Há 13 anos. Pô. Isso era uma grana, era uma boa grana. Tá louco. Né? Não sei, talvez para alguns não é muito dinheiro, mas para mim na época era. Não, total. $5.000 era muito dinheiro. E aí eu fiz a loucura, porque a consultora falou assim, olha, é $5.000. Eu falei, não, mas eu achei que era uma vaga de emprego. Ela falou, não, é uma formação, mas você pode ter isso como seu emprego, Sim. você pode ensinar os materiais depois, você vai ter a formação, Claro. você pode usar o logotipo, você tem a chancela do John Maxwell, você vai vir para os Estados Unidos estudar com o John Maxwell. Eu falei, tô dentro. Ela falou, ótimo, $5.000. Ai. Eu falei, não, mas essa parte nós vamos ter que conversar. Eu falei assim, mas como assim? É à vista? Ela falou, à vista. Caramba. Eu falei, não, mas eu não tenho esse dinheiro. Ela falou, não tem problema, você pode dar $1.000 agora e você pode pagar daqui 30 dias o restante. Eu falei, não ajuda muito, mas já é alguma coisa. Porque no meu coração, e como era um fruto de oração, porque talvez uma parte que eu deixei aí da história, eu tava orando e esse vídeo apareceu. Entendi. Eu tava orando por um sinal. Eu falei, não, se é de Deus, o negócio vai acontecer.
Eu falei, $1.000, eu consigo, acho que, pegar todas as minhas economias e fazer algo, os $1.000 eu consigo. Mas não consegui. Mas eu falei, velho, me dá uma semana pros $1.000 e me dá 30 dias pro restante. Cara, resumo da ópera, eu fui oferecer consultoria e cursos pré-pagos. Então eu ofereci para um cliente meu e falei, olha, eu tô para ir fazer esse programa nos Estados Unidos, eu vou lá e na volta eu treino a tua equipe por $1.000. Olha aí. E ele topou. O cara topou. E o cara topou. E aí ele falou, você tem que falar com meu pai também. E eu fui falar com esse grande amigo, até já faleceu, era uma pessoa fantástica. E aí quando eu chego lá, ele falou, eu topo. Ele falou, e quanto que é o programa todo? Eu falei, é $5.000, mas o seu filho já topou aqui de entrar com uma cota de 1.000, eu vou vir dar o treinamento e tal, dar consultoria, é em liderança, para melhorar os líderes de vocês, a organização. Ele falou, cara, eu dou os 4. Não, é possível. E aí eu fui, literalmente, e detalhe, ele falou assim, cara, eu dou os 4 e eu não quero treinamento. Caramba. Eu quero que, quando aparecer alguém que precise e não tem como pagar, tu dá o treinamento de graça. Falei, sério? Ele falou, sério. Cara. E aí eu fui pro John Maxwell. Quando eu fui para os Estados Unidos estudar a primeira vez, cara, era a segunda vez que eu estava indo para os Estados Unidos. A primeira vez tinha sido no concurso de oratória, que foi em Porto Rico, então passei uma temporada nos Estados Unidos. E agora eu fui para estudar com o John Maxwell nos Estados Unidos. Cara, o meu mundo explodiu. A minha cabeça, Doug, explodiu. Acredito. Assim, cara, primeiro você tá com alguém que você leu. Eu devorei os livros do John Maxwell antes desse programa, sim. Sem saber que eu ia fazer o programa. O livro chamado As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, na minha opinião, é um livro mandatório para qualquer líder. Se você tá em casa e você nunca leu esse livro vai mudar a sua trajetória. As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Aí imagina, cara, eu saí de Lajeado e eu tô lá nos Estados Unidos, sentado de frente com o John Maxwell. Caramba. E aí, o treinamento fantástico, maravilhoso, o programa sensacional. E é aí que, quando eu volto, eu vou para essa área de consultoria. Entendi. Essa área de negócios. Sim, aí eu começo, bagagem... aí eu começo a treinar equipes da consultoria para as empresas. Aí me abre mercado. Aí eu comecei a atender Tramontina, Grupo Randon, Vinícola Aurora, algumas cooperativas grandes, né? Então eu comecei esse trabalho de consultoria. Aí me envolvi no movimento Startup. O Startup Week, no primeiro Startup Week, junto com o Pitol, eu era na época presidente da CDL Jovem de Lajeado, a gente trouxe o Startup Week, fui mentor, aí comecei a abrir alguns negócios, aí o meu programa da RBS foi para o horário nobre, a gente conseguiu entrevistar alguns empreendedores, abrir algumas empresas e tal. Então a minha vida estava nessa fase quando eu fui para os Estados Unidos. Só que a minha ida para os Estados Unidos, cara, ela não é comum. É diferente do sonho americano de muita gente, a minha ida dos Estados Unidos não tem a ver com isso. Olha aí. Porque o que acontece? Agora voltando um pouquinho, né, na minha história e tentando resumir pra gente entrar no conteúdo, né? Não, tá bom. Quando eu conheci a minha esposa, nesse mesmo processo de conhecer ela, a Mari, que é um beijo pra minha esposa, maravilhosa, linda, mudou a minha vida, né? Ela e o Benjamin Conselheiro vão assistir depois isso em casa. E se deixar passar esse agradecimento aí, dá problema depois. Cara, e a Mari, eu vou te falar assim, ela é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço. Um coração generoso, um senso de justiça divina. Ela é, cara, ela é simplesmente maravilhosa. Assim, eu sou muito grato. Eu tenho certeza que a Mari foi uma enviada de Deus na minha vida. Deus foi muito gracioso comigo de me dar uma esposa como ela. Porque a gente estava até conversando ontem com um amigo que Deus disse para casar uma vez só, né? O problema é que o cara casa com a errada, né? Então quando a gente casa com a certa, o casamento é uma bênção, é uma beleza. Então, quando eu conheci a Mari, eu conheci a Deus nesse processo. E eu fiquei tão impactado com a minha experiência espiritual que eu tive, que eu falei pra Mari, a gente precisa fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. Eu não quero só trabalhar na rádio, na TV, cara, minha carreira na época estava maravilhosamente bem, financeiramente muito bem, sem nenhum tipo de problema, mas eu ainda sentia alguma coisa que faltava nesse processo. E nessa descoberta espiritual, eu conheço a Deus, a gente larga tudo que a gente tinha aqui, foi fazer uma escola missionária, a gente ficou um tempo no México. Foi Jocum? Jocum. Fez a nossa parte teórica no México, fez a nossa parte prática na China. Que legal, né? Foi uma experiência assim, transformadora na minha vida. A gente volta, reconstrói tudo de novo, mas eu ainda tinha eu ainda estava um pouco incomodado com isso. Entendi. E foi onde aconteceu um negócio muito interessante, que nessa época eu corria, né?
Então eu comecei a correr, virei vidrado em corrida e abri 2 empresas relacionadas à corrida. O Circuito dos Vales, né, que hoje tá super grande. Eu e o Guilherme que abrimos esse circuito. Caramba, não sabia, olha aí. E é um parênteses aqui. O Guilherme é sensacional, um abração pro Guilherme Marder, ele é sensacional, um baita do empreendedor, um cara sensacional. Eu fui entrevistar o Gui para um programa da RBS. Cara, vai ser difícil nós terminar esse podcast, porque nós vamos indo para um lado e pro outro, né? Vai ser uma loucura. Abrindo gaveta para tudo que é lado. Tudo que é lado, cara. Daqui a pouco a gente vai anotando aí pra gente voltar. Mas, cara, olha como é. Eu acho, cara, Deus é tão gracioso e a vida é tão boa, cara. Porque, olha, eu vou gravar um programa de TV. Conheço o Gui, eu conhecia ele porque ele foi fisioterapeuta preparador físico do Bira. Então, na época que eu narrava futebol, eu conhecia ele disso. Cara, ele abriu as academias e tal, tava super bem. Fui entrevistar ele pro programa RBS. E numa conversa informal, a gente falou... Eu falei, cara, eu tô correndo e tal. Cara, não tem um circuito como o circuito de Porto Alegre, né? Das estações que tinha na época e tal. Cara, por que a gente não faz um circuito aqui em Lajeado? E ele falou, cara, eu topo. Vamos fazer? Bora, somos sócio. Acabou. E a gente começou o Circuito dos Vales. E aí a gente fez a primeira, que foi aqui em Estrela. Deu problema no resultado. A gente contratou uma equipe de chipagem, a melhor do Brasil na época. Caramba. E deu problema. Olha aí. E, cara, foi uma experiência ruim e tal. E aí eu fui atrás de outras empresas de cronometragem e o atendimento era muito ruim. Mas não era pouco ruim, era muito ruim. Sim. Os caras mandavam orçamento, era meio amador e tal. E aí eu falei pro Gui, cara, vamos abrir a nossa empresa de cronometragem, já tem as nossas provas. A gente faz para as nossas provas e vende pro mercado. E a gente comprou a máquina de chipagem e aí começou... Aí a gente criou uma outra empresa, né, que prestava serviços para o Circuito dos Vales e fazia algumas corridas aqui da região. Depois, quando eu fui para os Estados Unidos, eu vendi para o Gui e depois ele vendeu. E hoje o Circuito dos Vales, então, tá do jeito que tá. Então, agora eu já tô perdido. Onde é que nós estamos ali? Volta comigo, Doug. Tá, nós tava indo... começou na... pronto, lembrei. Aí o que acontece? Nesse processo, cara, tô com as empresas, estamos com o Circuito dos Vales e tudo mais, dando consultoria com a Tramontina, Randol, tava tudo certo. No final do ano de 2015, eu tô para ir correr a São Silvestre. Olha aí. Meu sonho de corrida era São Silvestre. Bem preparado fisicamente, 100%, cara, a inscrição paga, hotel pago, avião pago, tudo certo. Eu ia no dia 30, porque a corrida é no dia 31 de manhã, eu ia no dia 30, no dia 29 eu passo mal. Eu tô na casa da minha sogra, eu desmaio. Cara, sou levado às pressas pro hospital, chego lá, meu batimento cardíaco tá completamente irregular, batimento cardíaco tá em 43. Caramba! A média de um ser humano normal é 60. Pois é. A minha pressão arterial tá completamente fora e tal. Aí o cara fez um eletrocardiograma e tal, o hospital era pequeno, e aí ele deu um diagnóstico, assim, né? Falou, cara, pelo que a gente tá vendo aqui, tem um problema de coração. Parece que um dos lados deve ser maior, porque tá muito estranho, tem que ir num cardiologista. Só, cara, esse é dia 29 de dezembro, não tem cardiologista nenhum aqui, né? Tá todo mundo na praia. Então eu fiquei aqueles dias, até conseguir o meu cardiologista João ali de Lajeado, eu fiquei aqueles dias, cara, porque ele falou assim, cara, tu não pode ter nenhuma emoção forte, esquece correr, a gente não sabe o que é, tu literalmente pode morrer. Ele falou dessa forma. Ele não era um médico talvez tão cuidadoso. Imagina. E aí eu fiquei pensando, cara, se eu morrer agora, meu irmão, o que fica? Entendi. Fica as empresas, fica a carreira e tal. E sei, cara, mas me parecia muito pouco. Muito pouco. E eu e a Mari, a gente entrou num processo de oração. Falei, cara, talvez Deus está querendo, né, dar um sinal. Hoje eu sei que é um sinal. Porque nesse processo a gente decidiu, falou, a gente precisa fazer algo mais em direção ministerial do que talvez de negócios. A gente começou a sentir isso. E depois eu tive certeza que era Deus, porque quando eu fui no cardiologista, eu falei pra ele, contei a história, ele começou a dar risada. Olha aí. Eu falou, cara, sabe por que o teu batimento é baixo? Porque tu é corredor, cara. Tu corre meia maratona e tal. O batimento é mais baixo, porque quando tu corre ele vai aumentar, ele tem que ser regular. Então todo corredor tem um batimento mais baixo. Caramba. Por isso que o cara se assustou e por isso que ele viu, e o teu coração é mais musculoso, porque tu corre todo dia. Eu corria 100 km por semana. Caramba. Era um volume alto de corrida. Só que eu entendi que era Deus desligando a chave. Entendi. E aí ali a gente entrou num processo de oração, e aí que vem os Estados Unidos. Porque a gente sentiu que a gente deveria fazer algo ministerial. E aí a gente ficou um mês em Moçambique,
fazendo trabalho missionário Legal. com um amigo nosso. Ficou um mês lá, foi sensacional. E nesse um mês a gente tava entre, podemos ficar em Moçambique para fazer um trabalho missionário, podemos ir para a China, que a gente tinha tido uma experiência muito grande, tinha uma necessidade muito grande, México uma necessidade muito grande. Então a gente, vamos orar e ver onde Deus nos manda. Entendi. E Deus falou Estados Unidos. Caramba. E aí explica para as pessoas que Deus está te chamando a fazer ministério nos Estados Unidos. Eu também gostaria de ir para os Estados Unidos e tal. No meio evangélico, isso aí soava como, né? Um absurdo. Soava como, cara, os caras estão de sacanagem. Tá tirando onda. O cara quer ir para os Estados Unidos lá ganhar dinheiro e tá né? Usando a desculpa tá usando essa desculpa. E a gente sofreu um pouco disso. Entendi. Mas a gente entrou em oração e Deus foi confirmando, cara. Foi um negócio muito interessante, assim. As confirmações foram muito fortes. A gente vai para os Estados Unidos, a Mari tem um convite, e a Mari sempre teve uma pegada ministerial mais forte, e ela tem um ministério hoje gigante, e ela tinha um convite de participar de um projeto onde elas trabalham ela sempre teve um trabalho com mulheres, e elas têm um trabalho nas semanas de moda. Então é um negócio maluco, amigo. É um negócio assim sensacional. Porque elas vão na semana de moda como voluntárias no backstage, e lá elas oram pelas pessoas, elas vão lá para auxiliar, né? Para levar uma palavra e tal. Então a Mari foi convidada para tocar esse projeto lá nos Estados Unidos, a gente foi para lá, e a gente foi primeiro para Jacksonville, e deu tudo errado. A gente chegou lá, não era aquilo que a gente achou que ia ser e tal, mas nesse processo eu escrevo meu primeiro livro. Tá. Aí eu escrevo A Vida que Vale a Pena em 15 dias. Não é possível. Numa crise. Em época que não existia inteligência artificial ainda. Não existia inteligência artificial. Caramba. Isso foi 2016. Porque daí eu cheguei lá e falei, Deus, mas tu me mandou pra cá, pra quê? Porque a gente abandonou tudo lá. A gente tava, né? Pô, negócios ia bem. A gente não tinha problemas nenhum. A gente sentia que a gente devia fazer mais ministério. A gente deveria dar um tempo pra Deus, né? O que a gente sentiu é que Deus falando, eu quero um tempo para a obra. E eu falei, bom, cara, não tem problema nenhum, eu sou muito desapegado. Falei, então a gente vai dar esse tempo para a obra. Só que eu chego lá, não tem obra, como eu imaginava. Entendi. E aí nesse processo de oração, Deus fala comigo e diz assim, nós vamos escrever um livro. Eu não sou um cara de escrita, Doug. Eu não gosto de escrever. A Mari, minha esposa, é uma escritora. Ela é uma escritora. Os textos da Mari, você lê, chora. Eu fiz agora um encontro de homens aqui no Brasil, em Fortaleza. Ela escreveu uma carta tão bonita, cara, que eu vou emoldurar a carta. Despencou. De tão bonito. Se eu escrevo uma carta, não dá nada, entendeu? Porque eu sou um comunicador, eu gosto de falar, cara. Eu sou vendedor nato, comercial, eu gosto de conversar com gente, eu não gosto de escrever. Só que, cara, claro que eu tô falando aqui 15 dias, só que era algo que eu já vinha falando, eu já ministrava, eu já palestrava, já pregava sobre, que era sobre propósito, sobre sentido de vida e tudo mais. Então eu escrevi esse livro em 15 dias e literalmente tinha momentos assim que eu não tinha o que escrever. Eu me ajoelhava e dizia, Deus, você falou que a gente ia escrever, então nós vamos ter que me dar a ideia. E aí saiu meu primeiro livro chamado A Vida que Vale a Pena. Eu escrevi ele lá quando a gente logo mudou para os Estados Unidos, a gente lançou depois e tal. E aí depois a gente recebe o convite para ir para Los Angeles. Para a Mari ser uma das coordenadoras desse projeto de mulheres, onde trabalha nas semanas de moda e tal, e tem um trabalho muito bonito. E eu fui para lá sem muita expectativa. A Mari que tinha um ministério. Eu fui dizendo, Deus, onde tu me quiser, eu tô junto e tá tudo certo. Nesse processo aí, eu chego lá e o departamento de marketing dele estava completamente abandonado. Entendi. Tinha 2 pessoas e os caras descobriram que eu tinha feito faculdade de marketing. Só que a faculdade de marketing que eu fiz a metade de jornalismo. Aí eu percebi que quem ganha dinheiro não é o jornalista, né? É o cara do marketing que vende os programas, que faz os projetos e tudo mais. Aí eu formei em marketing. Quando eu cheguei, eles pegaram meu currículo e falaram, pô, você é formado em marketing, a gente tem um departamento de marketing que tá morrendo e a gente precisa de alguém. Tu não quer assumir? Eu falei, cara, mas eu vim para fazer ministério. Eu não vim para trabalhar no departamento de marketing. Olha a minha cabeça, né? Sim. Cabeça pequena ainda, né? Eu não entendia que tudo é ministério. Hoje eu entendo isso. Trabalho com empresários e eu falo sobre isso. E eu falei, cara, mas eu vim fazer ministério. E eu fui orar e Deus disse, não, é pra fazer. Aí eu assumi o departamento, tinha 2 pessoas, a primeira saiu na primeira semana. Uma saiu na primeira semana. A outra pessoa que tinha, ela tava lá porque ela não tinha qualificação nenhuma, não sabia fazer nada.
Aí imagina, eu pego um departamento que tá as moscas, sem budget, sem equipamento, sem nada. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu consegui aprovar um pouco de orçamento e eu trouxe alguns amigos do Brasil. Olha aí. Aí eu trouxe uma equipe do Brasil para me ajudar a formar. Long story short, uma história longa, curta. Em 2 anos a gente dobrou o número de alunos, dobrou o faturamento, né, da nossa base. A gente chegou a ter 15 pessoas dentro desse departamento. A gente implementou, para quem é de marketing, né, a gente estava falando podcast sobre marketing. Então a gente implementou primeiro Salesforce, depois foi para HubSpot. Boa. Então fez todo um CRM, a gente tinha um call center. Aí eu implementei, tinha uma luz dentro do meu departamento que toda vez que um lead caía, a luz piscava. E a gente tinha uma meta de em 30 segundos ligar pro lead. Caramba. Não, peraí. 30 segundos. Vamos fazer o tempo aí pra água. Fazer um adendo nisso aqui. Cara, sensacional. 30 segundos. Tá, isso foi em que ano? Isso começou em 2017, começo de 17. Começo de 17. Tá, e eu talvez me perdi na... Era Jocum. Era Jocum. Era Jocum. Tá, beleza. Era Jocum. Especificamente. Especificamente a Jocum de Los Angeles, que é uma das maiores do mundo, né, dentro dessa organização. Então a Mari tocava a parte do ministério dela, com mulheres. Tá, e eu toquei a parte... Esse setor aí do trabalho com as mulheres na Semana Moda é da Jocum também? É um projeto que começou na Jocum. Entendi. É um projeto que começou na Jocum. Então, dentro disso, a gente tem um braço que resgata mulheres do tráfico sexual. Né? Então, é um projeto maravilhoso, assim, maravilhoso. Né? Depois, obviamente, a Mari abriu o instituto dela, né, que é o Instituto Transformadas, que é uma pegada de treinamento de mulheres e formação de mentoras. Hoje elas estão no Brasil, estão nos Estados Unidos, Moçambique, Portugal, agora está expandindo para o Canadá. Caramba, sensacional. E aí, o que aconteceu foi o seguinte... Eu tô nesse departamento de marketing e eles trazem uma escola de negócios para Los Angeles, chamado Escolas de Negócio de Transformação. E o meu departamento, eu lidava direto com o diretor da base, o líder, né, o chefe da organização. Então toda vez que chegava uma escola nova, a gente tinha reunião de marketing, dava o briefing, a gente botava o time criativo fazia a campanha, né? Já que a gente estava falando de marketing, o processo que vocês fazem aqui maravilhosamente bem. Mesma coisa a gente fazia, aí passava para o time de sales, criava pitch de atendimento, né? Fazia todo o processo. Então ele me chamou e falou, olha, nós estamos trazendo essa escola com uma mulher chamada Liz Cochrane, que é uma mulher fantástica, porque existe um movimento chamado Business as a Mission global, que é negócios com uma missão. Dentro da Jocum nós temos o BWM, que é Business with a Mission. Ou seja, negócios que são utilizados para que missionários possam se sustentar dentro dos campos missionários, que é uma grande dificuldade, e também poder entrar em alguns lugares onde tradicionalmente não se entra, né? Em alguns países. Então se entra através de negócios. Mas negócios legítimos, que são negócios de verdade. Sim. Então a ideia é trazer pessoas que têm o coração de negócios e queiram servir no campo missionário. Caramba. Ele dá o briefing dessa escola, cara, e eu fico encantado, porque quando eu voltei da China para o México, a Jocum México estava implementando esse movimento no México. E eu fui convidado para ser diretor desse movimento. Olha aí. E eu vou orar e Deus fala que não. Desculpa, Deus não fala que não, ele fala ainda não. Aí quando ele traz esse briefing para mim, dá todo o briefing, cara, fechou. Eu fico encantado, só que é o seguinte, eu sou diretor de comunicação. Para que eu possa fazer uma escola, eu tenho que me ausentar, eu tenho que preparar alguém. Cara, é uma dinâmica complexa de fazer, muito complexa de fazer, pelo volume e pelo tamanho que a gente já estava. E aí eu vou com muito cuidado, passo uma semana pensando e tal, e vou conversar com o meu diretor, né, com o líder da organização, e falo, olha, eu tô pensando aqui se seria possível eu, de repente, quem sabe, talvez, se tiver uma chance, eu olhar as aulas, de repente participar como aluno em algumas aulas. Aí ele olhou para mim e disse assim, não, tu vai liderar a escola junto com a Alice. Eu falei, como assim liderar? Eu falei, eu não te falei? Disse, não, tu deu o briefing da escola toda, mas tu não falou nada. Não. Tu vai liderar com ela. Cara. A gente sabe do teu coração para negócio, a gente sabe do teu coração para missões, a gente vai rodar a escola de negócios aqui. Cara, e aí foi uma experiência
fenomenal, cara. A gente trouxe muita gente boa, empreendedores assim, cara, grandes, cereais lá de Los Angeles. Hoje a gente tem um dos negócios que saíram disso, é um café que o lucro resgata mulheres do tráfico sexual, mulheres que estão traficadas, o lucro desse café é um negócio literalmente milionário lá em San Diego, saiu dessa escola. Como que é o nome? Chama Thalita Com. Hoje só Thalita, né? O nome desse café. Pra você que gosta de café, é o melhor café que eu já tomei na vida. Caramba. Cara, é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E a gente ganhava uns café de graça deles lá, era maravilhoso. Né? Hoje a gente tá longe, não chega aqui no Brasil, né? Eles deveriam mandar internacionalmente. Senão eu ia te mandar. Na próxima vez eu trago. Manda lá pra Orlando e eu trago pra cá. E nesse processo da escola, Doug, eu aprendi muito, assim, cara, sobre empreendedorismo nos Estados Unidos, sobre leis. Cara, foi uma experiência muito forte. E aí vem a pandemia. Na pandemia, cara, deu aquele enrosco todo. Sim. E aí eu tô lá, a gente tá preso e tal. E aí eu fui orar e falei, Deus, o que eu poderia fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer? E eu tive uma visão de uma frase, 12 horas de empreendedorismo. E aí eu fiz um evento bem no começo ali, quando começou o lockdown, eu fiz um evento chamado 12 horas de empreendedorismo. Entrei ao vivo no YouTube 12 horas seguidas, sem parar. Aí tava o Hernani Dias Lopes, o Paulo Maitá da Bluefields, que é a maior aceleradora cristã da América Latina. Muita gente boa. Empreendedores que estavam no Japão, empreendedores dos Estados Unidos. Então a gente trouxe uma galera muito legal. E foi um evento muito legal. A audiência foi muito boa, porque estava todo mundo em casa. Né? Então foi muito legal. A gente estava falando sobre fé e negócios, empreendedorismo. Foi muito legal. E nesse momento, Deus me fala que é hora de voltar para o mercado de trabalho. Aí Deus começa a falar para mim, o teu tempo nesse lugar, da maneira com que eu te chamei, ele tá chegando a um fim. Agora é hora de voltar para o mercado de trabalho. É onde eu vou, e aí eu faço a transição, a gente sai da Jocum, é onde eu vou para o mercado imobiliário. E aí eu sempre gostei do mercado imobiliário, tiro algumas licenças lá dos Estados Unidos de consultoria financeira, do mercado imobiliário, e aí eu vou para esse mercado e aí, meu amigo, eu fiquei simplesmente apaixonado pelo mercado imobiliário. E é o que eu tenho atuado até hoje, é o que eu tenho uma paixão absoluta. Para mim, o mercado imobiliário mudou minha vida, né? E hoje eu tenho o prazer de ter clientes aqui no Brasil, nos Estados Unidos. A gente tem uma operação que a gente atende brasileiros que querem dolarizar o patrimônio e a gente atende brasileiros que querem investir aqui no Brasil, né? A gente tem muita gente que gosta de investir. Hoje a nossa operação com a Águia, né? A Águia é a empresa que eu represento. Cara, uma cultura, assim, fantástica. Eu poderia falar horas aqui da Águia. Vamos fazer mais um parênteses. Ele fez uma pergunta pra mim só. Eu tô até agora sem parar. Não, mas já respondeu várias aqui. Nós estamos na sequência. Tony, deixa eu só te fazer uma interrupção só. Porque assim, nós vamos ter muitas pessoas que vão estar nos assistindo aqui, nos assistindo, que são negócios, são empreendedores, enfim, mas que também levam a fé como base da sua vida, como princípio da sua vida. Boa parte da minha audiência já é cristã, enfim, já leva a fé como princípio aí. E tem uma das coisas que, assim, fica evidente, né, nessa breve resumo da história de vocês, que foi essas indicações que tu sente, que tu tem, Deus me direcionou para isso aqui, Deus me direcionou para isso aqui, Deus mandou, ainda não, agora sim, agora tá acabando, agora faz isso, agora faz aquilo, o livro, vamos fazer junto. Assim, esses apontamentos pra gente que vem de uma base, eu também venho de uma base cristã, existem várias formas disso acontecer na nossa vida, né? E existe muita dúvida em relação a isso para muitas pessoas, especialmente no mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo extremamente barulhento, extremamente poluído visualmente, atenção e tudo mais. E existe também muito ruído nesse processo de ouvir o que Deus está me direcionando. Então, eu tô dando esse disclaimer só para te perguntar o seguinte: como que tu tinha certeza dessas... Assim, a certeza é abstrata nesse sentido, né? Mas como que tu tinha, assim, Deus falou comigo isso aqui. Como era esse processo? De que forma era esse processo? Porque tem pessoas que às vezes têm sonhos, tem pessoas que às vezes ouvem, tem pessoas que às vezes, alguém chega e fala. Existem várias formas, né? Vários meios aí. Como que foi pra ti? Como que é pra ti esse processo? Pergunta sensacional, Doug. Obrigado por tu ter feito ela, porque é muito difícil explicar isso. Principalmente para quem não tem uma fé, não acredita no que a gente acredita. E assim, quando a gente fala daqui, eu não estou falando de religião. Né? Totalmente. Eu estou falando de fé, de relacionamento com Deus.
cada pessoa tem o seu processo. Deus fala de diferentes formas. Comigo, e não quer dizer que é com todo mundo, essa é a minha experiência com Deus, ele fala através de uma voz interna. Essa é a maneira com que eu sinto que é ele, tá? E daí e aí eu vou contar uma experiência para exemplificar isso, porque eu vou contar primeiro e depois eu vou fazer uma explicação. A minha crise quando eu conheci a Deus, quando eu conheci a igreja, era que eu sou um cara que eu gosto muito de ler, eu sou um cara racional, investigativo, eu gosto disso. Ao mesmo tempo que eu gosto de... Eu sou um cara comercial, sou um vendedor, né? Eu me considero... Cara, às vezes a gente tava falando, como é que tu quer que eu te apresente? Cara, eu sou um vendedor. Eu gosto disso. Eu gosto de estar com gente, eu gosto de conversar, eu gosto de fazer amigos. Ao mesmo tempo que eu gosto de planilha, que é um troço engraçado pra caramba. Eu gosto de planilha, eu gosto da lógica, as coisas têm que ter lógica pra mim, não dá... Ela tem que ter, tem que ter conexão, cara, não, entendeu? Quando que eu começo a ter contato com Deus e com a igreja e com cristãos, o meu processo foi o seguinte: primeiro que eu descobri os cristãos 007, né? Que tinha um monte de amigo meu que era cristão, eu não sabia. Falei, caraca, aquele cara aquele multimilionário que é meu amigo também, um cara que eu entrevistei outro dia na televisão, esse cara cristão. Aí eu descobri que o John Maxwell era cristão, porque na minha cabeça ele é pastor, né? Eu não entendia muito bem isso. Aí eu falei, cara, então alguma coisa tem que ter. Eu começo esse processo de investigação. Olha a petulância, né? Processo de investigação. Mas é como meu cérebro funciona, eu preciso entender. Só que qual é que foi minha crise? Eu vou pra igreja e todo mundo tá falando assim, Deus me disse. Sim, é um Deus choque. me falou. É um choque. Aí a tiazinha do coque fala, Deus me falou, eis que Deus me mostra. E daí eu pensei, de duas uma. Ou eu sou retardado, ou eu sou surdo. Porque Deus tá falando com todo mundo, cara, menos comigo. E aí eu tô nesse processo e numa madrugada eu não sabia nem orar, Doug. Num processo muito... eu acho muito interessante porque a gente tava falando de filho antes, né? As crianças na idade que estão os nossos, né? O teu tá com quase 6, o meu tá com quase 6. Elas são muito transparentes. Elas fazem perguntas que eu falo, tá fazendo essa pergunta? Totalmente. Essa pergunta, né? E para mim foi isso que eu fiz com Deus. Eu fui totalmente transparente. Eu falei, Deus, olha só. Eu tô tentando, eu tô querendo, mas tem um problema. O senhor tá falando com todo mundo, menos comigo. Só que tem pessoas que o senhor fala e que elas estão me dizendo que fala e eu sei que elas são sérias. São pessoas de caráter, elas não estão inventando. Porque no começo eu achava que é meio charlatanismo. Falei, o cara tá... entendeu? Mas tinha certas pessoas que me falavam isso e cara, que eram pessoas muito sérias. Aí eu falei pra Deus, eu disse, Deus, então quer dizer que tu fala, ponto. Aqui nós já definimos que tu fala. Então o problema tá comigo, não com ele. Falei, Deus, então tá comigo. Então eu quero que tu me mostre como tu fala. Essa foi minha oração. Deus, me mostra como tu fala. Porque tu fala. Aí, Doug, isso era umas 3 horas da manhã. Me veio na mente Gálatas 3,15. E eu não sabia onde... Eu sabia que era um livro da Bíblia, mas não conseguia nem encontrar onde era Gálatas. Eu nunca tinha lido Gálatas. Eu vou lá no índice, eu abro. E quando eu abro, a versão que eu tinha na minha mão aquele dia, a primeira frase desse versículo está escrito o seguinte: irmãos, falo como homem. Caramba. Irmãos, falo como homem. Minha oração é, como tu fala? Aí tu pode dizer, é uma coincidência. Como que vai em 1576 páginas de um livro cair nessa frase? Irmãos, falo como homem. Aí a revelação que veio, que caiu no meu colo foi: primeiro, Deus é real. Porque ele acabou de responder a minha oração, foi a minha primeira experiência de oração respondida. Segundo, a revelação de que aquela voz interna, que é como uma pessoa falando, era ele. E ele já falava comigo há muito tempo, que a gente chama de sexto sentido. E, de novo, eu estou dizendo que essa é a minha experiência, não quer dizer que é a experiência de todo mundo. Deus fala diferente com as pessoas. E aquilo mudou a minha trajetória. Porque eu falei, cara, Deus fala, ele tem falado comigo, eu só tenho que ser sensível. Tu usou uma frase interessantíssima, o ruído, a correria, a gente não para, a gente tem os nossos desejos, as nossas ambições e tal. Mas, cara, quando a gente para, Deus fala. É verdade. E pra mim é com essa voz interna.
Então, quando eu digo assim, cara, eu sinto que Deus me falou isso, Deus me disse isso. É como se fosse uma voz interna. E é uma voz que ela traz convicção. E aqui vem a explicação. Deus, ele fala, mas ele nunca vai falar contrário ao que ele já falou. Perfeito. Então, Isso é importantíssimo. se eu tenho a Bíblia, né, e eu e a Mari, a gente aconselha muita gente e muito casal. Aí um dia chegou um cidadão do bem e disse assim: eu sinto que Deus me disse para divorciar da minha mulher. Aí, meu amigo, como que Deus vai falar um negócio que ele já falou? Ele não pode se contrariar. Total. Né? Então, Deus nunca vai falar algo contra a própria palavra. Entende? A gente tem que ser sensível. Então, nesse processo de descoberta, eu fui cada vez ficando mais sensível, entendendo com mais facilidade. Entendi. Tu afinou. Mas tem um desafio, porque matou a charada. Quando a gente tem o ruído, a correria, o estresse, a vida corrida, cara, Deus não fala no barulho. É verdade. Né? Se a gente pegar a história de Elias, Deus está no sussurro. Ele não fala na confusão. Deus não é um Deus de confusão. Ele é um Deus que tem que parar. Cara, você não consegue ler... Tu é de marketing. Tu não consegue ler um outdoor com letras miúdas se tu passar a 120 por hora. Tu não consegue ler se tu passar a 80. Tu não consegue ler se passar a 60. Tu tem que parar e ler o outdoor. Tem um amigo meu que disse que a gente tem que seguir as placas. Boa. As placas estão aí. O problema é que a gente não para ler as placas. A gente passa correndo e a gente acha que tá escrito alguma coisa naquela placa. Mas a gente não leu a placa com detalhe. A gente não parou. Então o desafio nosso hoje do dia a dia, principalmente nós que somos empresários, empreendedores, é parar. É difícil parar. Né? A gente estava falando da rotina aqui, corre, vai para um lado e não sei o que, pega trânsito, pá, tararara. E aí a gente não para. Hoje, e eu vou ser honesto, eu quero ser uma pessoa sempre transparente de verdade. Eu não parei hoje para orar. Não deu tempo. Acordei de manhã, fiz uma oração no carro, botei um louvor, né? Mas não parou, né? Sim. Não parou. E eu não estou dizendo que tem que parar sempre, talvez, porque a gente tem os nossos compromissos e tal. Mas quanto mais parar, melhor. Porque Deus vai falar, entendeu? Nessa finesse que a gente vai desenvolvendo no processo que a gente vai se relacionando com ele, entendeu? Perfeito, perfeito. Deixa eu pegar só um gancho ainda dentro desse contexto aí. Eu vi uma... Vou dar os créditos aqui, que a gente precisa fazer isso. Vi um postzinho do Primo Rico, Thiago Nigro, muito conhecido, provavelmente nossa gente também acompanha. Essa semana, e era mais ou menos assim, eu vou dar a minha versão aqui da frase, era ou a gente aumenta o sacrifício, ou a gente reduz a ambição. Cara, essa frase me pegou de uma maneira assim, absurda. Vou anotar essa frase. É muito boa em relação a tudo na vida, porque tudo é assim. E a gente pode pegar esse mesmo gancho, vou usar o gancho aqui falando sobre esse processo de ouvir a Deus, né? Porque assim, ou a gente para e a gente, entre aspas, se força a parar para ouvir e para ter esses momentos, para ter essa conexão, ou a gente não espera que a gente vai ouvir. Aí a gente aceita esse processo, entendeu? Então, são escolhas, né? Tudo na nossa vida é escolha. Especialmente quando a gente está no desafio de empreender, de construir família, de construir negócio, de construir propósito. Então, sensacional, cara. Fica aí esse adendo a esse ponto. Baita adendo. Mas, Tony, esse tópico também, se a gente se aprofundar, a gente vai longe. Nós vamos ter que marcar mais episódios. Vamos fazer uma parte 2. Isso, para conversar tudo que a gente precisa aí. Mas, cara, vamos trazer um pouquinho aí a consciência agora que a gente já fez essa introdução, agora nós já estamos em Orlando, já estamos em missão, tu já aterrizou aí também, já teve essa experiência, mas agora também já tá no mundo dos negócios, né? E aí, como que foi a escolha, ou como que foi esse direcionamento para o mercado imobiliário? O que tu enxerga hoje no mercado imobiliário que te encanta tanto, tá? E aí a gente vem também linkando esse lado do empreendedorismo agora. Eu vou fazendo várias perguntas que depois tu pode ir emendando, né? Qual a diferença entre empreender hoje nos Estados Unidos, além das óbvias, né? E no Brasil, no mercado imobiliário? Bom, eu caí no mercado imobiliário quase sem querer, porque eu dou uma consultoria para um amigo meu, numa outra operação que ele tinha, e ele tinha uma sociedade, uma construtora em Oklahoma. E eu trago alguns investidores foi o meu primeiro contato e tal,
E eu fico encantado com o mercado. Eu não conhecia, e daí o meu lado nerd, eu fui estudar tudo sobre o mercado imobiliário. Que legal. Fui fazer alguns cursos sobre o mercado imobiliário americano, sobre como funcionava e tal. E eu fiquei muito encantado, muito impactado. E aí acontece uma coisa interessante também, Doug, que porque o que eu entendo é que assim, Deus ele vai guiando o nosso caminho. Se a gente deixar ele guiar o caminho, ele vai sempre conduzir para o melhor. Uhum. Eu estava trabalhando nessa construtora e eu fui atender um pessoal de Santa Catarina, que a gente mencionou a Águia antes, né? Sim. Hoje a Águia é a maior consultoria imobiliária lá de Santa Catarina, né? Ano passado a gente vendeu 500 milhões para varejo e tal, tá 14 anos no mercado lá, bem consolidada. E eu fui atender eles para que eles trouxessem investidores para a operação em Oklahoma. Uhum. Eu vou atender eles, né? A gente fica muito amigo, aí o processo da Águia sempre é assim, vamos lá conhecer a operação, a gente só vai botar o cliente se a gente entender, se a gente colocar antes também e tal. Aí eles vão para Oklahoma e o CEO, o Sandro, que hoje é meu amigão e tal, é um dos caras mais sensacionais que eu conheci até hoje, um homem de fé, um homem de Deus, um homem de negócios, de caráter, entendeu? E eu fiquei muito impactado da maneira com que ele lidava nos negócios. E aí num café da manhã ele fala, Tony, um dia nós vamos trabalhar junto. Eu falei, como assim, Sandro? Cara, não sei, não é agora, eu não sei quando, mas nós vamos trabalhar junto. Eu saí dessa operação e fui tocar minha vida, eu fui trabalhar em outro lugar, e eu fiquei muito amigo do CEO, dos dois donos da consultoria da Águia, e aí o Sandro foi para os Estados Unidos, a gente deu uma palestra junto num evento e tudo mais e tal. E aí ele me convidou para vir para Santa Catarina para conhecer o mercado imobiliário catarinense, que aliás é um negócio fora do comum, né? E aí, para não emendar, não alongar demais a história e entrar no mercado imobiliário, mas só para fazer esse contexto, fiquei encantado com o mercado imobiliário de Santa Catarina. A gente fechou uma boa parceria com a Águia. Hoje eu toco a operação da Águia nos Estados Unidos, né? E a gente tem a operação do Brasil. Eu tô aqui porque a gente vai ter a nossa convenção na semana que vem. E aí eu começo a entender dos dois mundos do mercado imobiliário. Eu já tinha parcerias com alguns corretores aqui do Brasil, né? Já conhecia um pouco, conhecia pela experiência dos amigos que a gente tem que estão no mercado imobiliário, mas eu entrei a fundo mais no mercado. Fui estudar realmente o mercado daqui, assim como eu tinha feito lá com os Estados Unidos. E os dois mercados são maravilhosos. São dois propósitos distintos, dois propósitos diferentes. E aí a pergunta que você fez, assim, o grande desafio de empreender no mercado imobiliário, porque nós somos empreendedores, né? Então, assim, muito mais do que um corretor, eu tenho a licença de corretor, mas é mais que isso. A gente se considera como consultor porque a gente trabalha basicamente com investidor hoje, né? Eu não vendo a casa final de moradia ou a casa de férias, a gente vende o investimento. Eu não posso nem usar essa palavra, lá nos Estados Unidos a gente não pode falar que a gente vende investimento, né? Caramba. Então eu vou, pela legalidade da minha licença, eu vou usar o termo correto. Mas no final das contas é investidor. Né? O investidor é que está trazendo a dolarização de patrimônio para realmente fazer a operação lá e acaba sendo investimento no final das contas. Então o grande desafio, eu acho, do mercado imobiliário é foco. Porque você tem tantas possibilidades que se você não tiver um foco, você fica perdido. Porque é muita oportunidade. Você pode fazer comercial, você pode fazer aluguel, você pode fazer Estados Unidos, você pode fazer Europa, você pode fazer Brasil. Você tem uma porrada de possibilidade. Que é talvez o grande desafio do mercado imobiliário. Todo mundo faz tudo e às vezes faz pouco. Entende? Entendi. Então, a Águia, por exemplo, nós somos especialistas em lançamento da planta. É só isso. Só que imagina que a Águia começou há 14 anos. Aí imagina há 14 anos eles terem começado uma empresa e falarem assim, olha, nós não vamos vender, não vamos revender, não vamos alugar, não vamos trabalhar com comercial, só lançamento. Cara, é muito disruptivo. Totalmente. Muito disruptivo. Hoje, se a gente olhar para o mercado imobiliário, quem que só trabalha com lançamento? É difícil. 100%. É difícil. É difícil. Então eles criaram um modelo de negócios, basicamente uma máquina de venda focada, foco. E isso eu tive o privilégio de cruzar com eles e eu aprendi essa lição com eles. Eu falei, cara, o mercado imobiliário é foco. Quando você dá foco em algo, você consegue performar muito melhor. Então, esse talvez seria um dos desafios, né?
E de forma geral, eu acho que o grande desafio do mercado imobiliário, como outros mercados, mas mais ainda no mercado imobiliário, é a gestão de emoção, né? Porque, cara, é uma montanha russa. Uma hora você fechou um negócio que pode mudar a sua vida e aí amanhã ele cai. Aí você fechou, o investidor tá feliz da vida e o jurídico diz para ele que tem que botar uma cláusula. E aí, entende? Então, Sim. você ter essa gestão de emoções, ela é muito importante. E nem todo mundo tem. Porque todo mundo pensa que o mercado imobiliário ele é muito fácil, né? O cara olha só a cifra do final, mas tem muita coisa envolvida. Principalmente quando você quer ser um profissional do mercado. Porque vamos lá, Doug. Se eu chego pra ti hoje e falo assim, Doug, tu tá com problema no coração, vamos supor, e nunca vai ter, tá tudo certo. Né? Só um exemplo. Problema no coração, eu digo, Doug, cara, eu fiz um curso de como operar coração. Quer fazer uma cirurgia comigo? Se tu precisar da cirurgia, fala comigo. Tu faria uma cirurgia? Jamais. Não. Só que no mercado imobiliário é assim que acontece, não é? Verdade. Eu tiro a licença e falo, Doug, olha só, eu acabei de tirar um negócio aqui de corretagem, cara, compra um imóvel comigo. E aí, entendeu? A pessoa às vezes não se preparou, ela não estudou mercado, ela não focou, ela não é especialista em algo. Total. E aí, ela fica braba quando o amigo não compra com ela. Mas, cara, não faz sentido você comprar só porque o cara é amigo, né? Não, isso não acontece aqui. Né? Ah, não? Não, É só nos Estados Unidos? Só lá. Aqui não, no nosso mercado lá é assim, tá? Porque lá todo mundo, esses dias o cara que entregou o DoorDash lá em casa, me entregou um cartão de real estate, de corretor. Eu falei, olha só, eu entrego o DoorDash, mas se quiser comprar uma casa, fala comigo. Eu falei, ok, legal, nada contra o DoorDash. E o cara, e até vou fazer um parênteses, o cara tá fazendo a batalha dele, claro, ele tá correndo atrás, certo, né? Tá ótimo. Mas, cara, se eu vou comprar uma casa, vou preferir comprar com um cara que é só corretor, né? É a mesma coisa, antigamente o clínico geral ganhava mais dinheiro. Hoje não é ele, é o especialista, né? Verdade. Você vai no especialista específico. Então eu acho que essa também é uma dificuldade do mercado imobiliário, que falta especialização. Não é só decorar o produto, é entender de mercado, é entender de dólar, é entender de inflação, é entender de economia americana, economia brasileira, o que faz sentido, qual é o movimento, qual é o objetivo do cliente, o que ele quer curto prazo, ele quer longo prazo, ele quer renda passiva, ele quer alavancagem. Então, percebe que já é uma outra conversa. Totalmente. Não é vamos comprar uma casa, vamos vender a minha casa. Então, é outra coisa. Então, eu acho que essa é uma das barreiras, né? E quando a gente olha para o mercado americano, assim, mercado imobiliário americano, o nosso mercado lá é muito diferente, né? Muito diferente do brasileiro. E é um mercado muito robusto, né? Hoje a gente tem um mercado imobiliário avaliado em 49 trilhões de dólares. Né? É um número gigantesco. Então, se você olha para o mercado desse tamanho, tem muita oportunidade, mas tem muita concorrência. Então, de novo, se você não é focado em algo, você é mais um no meio da multidão dos milhões de corretores que a gente tem lá. E o legal do nosso mercado americano é que a gente tem os dados é rei lá. Então você tem as nossas plataformas que a gente tem como corretor, a gente tem acesso a literalmente tudo. Eu sei quanto custou esse terreno, o terreno do lado, eu sei quanto ele pagou de imposto no ano passado. Se você tiver um amigo que tem uma casa nos Estados Unidos, se você mandar o endereço, eu te digo quanto que ele pagou. Caramba. Eu sei tudo. Literalmente tudo, é 100% transparente. Então é muito bom porque quando você vai trabalhar com investidor, você consegue fazer projeções muito próximas da realidade, do que o mercado está acontecendo, de quanto está vendendo, como está o inventário, né? O estoque de casa está aumentando, está diminuindo. Isso dá uma dinâmica se é um mercado comprador, se é um mercado vendedor. Então lá a gente tem muito mais informações do que aqui no Brasil, né? Então, aqui no Brasil você tem, lá nos Estados Unidos também, você tem alguns mercados que são melhores, né? Aqui no Brasil é a mesma coisa, né? A gente pega alguns mercados nossos aqui do Rio Grande do Sul, são muito aquecidos. Esse mercado de Santa Catarina é fora da curva, né? Eu diria que talvez hoje Santa Catarina é a menina dos olhos, né? Do Brasil em termos de mercado imobiliário. O dinheiro do Brasil está passando por Balneário Camboriú, é muito fora da curva, né? Mas está crescendo todo aquele litoral de Santa Catarina, tá realmente muito interessante para o mercado imobiliário. E a mesma coisa está acontecendo conosco nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é com a Flórida. Hoje a Flórida é a menina dos olhos americana. Para te ter ideia, Doug, e para quem está nos acompanhando, nós batemos esse ano 23 milhões de habitantes. Esse é o recorde da Flórida. Se a gente pegar como média, desde 2020 até agora, são 1.000 pessoas todos os dias chegando na Flórida. Caramba! É muita gente. É muita gente. E hoje Miami é um dos grandes centros de mercado imobiliário, mas também centros econômicos. Depois do Silicon Valley, em São Francisco, as startups estão todas se mudando para Miami.
Hoje você tem grandes centros financeiros mudando já para Miami. Olha aí. JP Morgan está indo para lá, Citadel, BlackRock, a Microsoft está mudando o headquarters para Miami. Então a Flórida ela tem muitos encantamentos e ela tem crescido muito. Tradicionalmente de mercado imobiliário americano, a gente tem em primeiro lugar a Califórnia, que é completamente fora da curva em tudo, de preços e tudo mais. Né? Para você ter uma ideia, a gente passou agora, há dois meses, a gente passou o recorde de ter 8% do mercado imobiliário americano, das casas do mercado imobiliário americano, valendo mais de $1 milhão. Caramba, tá? que loucura. Aí olha que dado interessante. Em Baltimore, 1% das casas vale mais de $1 milhão. Em São Francisco, 80% das casas valem mais de $1 milhão. Caramba. Então é um mercado assim, que está muito à frente em termos de volume, né? De preço e de volume. Tradicionalmente também, Nova York era o segundo mercado imobiliário. Sim. Mas a Flórida passou esse ano Nova York. Olha aí. Então nós já somos o segundo maior mercado imobiliário americano. Então, hoje a menina dos olhos é a Flórida em termos imigratórios, empresariais, em termos de mercado imobiliário. Então a gente hoje, eu considero que nós estamos no lugar certo na hora certa. Né? Tori, ao que tu atribui, assim, pela tua experiência, pelo que tu tem vivido lá, esse sucesso, assim, essa preferência pela Flórida? Olha, começou tudo em 2020, no Covid. A gente tem um governador que é republicano, né? Então, não entrando em política, mas os republicanos, ou não tomando lado, né? Mas os republicanos são mais pró-negócios, né? O governador, que é o Ron DeSantis, ele não fechou a Flórida como a Califórnia fez. Entendi. Então, muitos negócios mudaram para lá durante o Covid. Ele trouxe muitos negócios. E lá nós temos algumas coisas interessantes na Flórida. Por exemplo, nós não pagamos imposto estadual. Na Califórnia, a gente pode pagar até 13% de imposto estadual, além do federal que você já paga normal. Sim. Então, imagina, se você mudar para a Flórida, você já ganha 13%. Né? Em Nova York você paga até 10% de imposto estadual e tal. Caramba. Então, muita gente gosta de fazer essa mudança. Entendi. Por causa disso. A Flórida é um lugar de mais sol, né? A gente tem clima. 300 dias por ano lá em alguns lugares de sol. Coisa por exemplo, linda. onde a gente constrói hoje, porque daí o que a gente fez? Estudando o mercado da Flórida, e aí a pegada da Águia, né, que é a empresa que eu trabalho hoje, é justamente colocar o investidor no melhor lugar. Então a gente fez um vasto estudo de mercado e entendeu que hoje, para os nossos investidores brasileiros que estão dolarizando, a melhor opção é a construção de casa nova. Tá faltando casas na Flórida hoje. A gente tem um déficit de casas. Mas não é qualquer casa. A gente hoje está construindo casas no litoral. E não é qualquer litoral. O lugar que a gente escolheu é um lugar que é basicamente lugar de aposentado. Nosso cliente final é americano, né? Então a gente constrói num lugar chamado Port Charlotte hoje, né? Sim. Onde 40% da população tem mais de 65 anos. O restante da população, a boa parte é o que a gente chama de snowbird nos Estados Unidos, que é o pássaro de neve. Ele mora no norte, quando fica frio, ele vem para o sul. Olha aí. Então ele tem uma casa lá no norte, quando fica inverno, que é menos 30, menos 20, né, vasca para todo lado. E para quem morou na neve, eu morei um ano na Carolina do Norte, não é tão frio, não neva tanto e já foi uma experiência bem desafiadora. Caramba. Então eles gostam muito de passar essa temporada do inverno no sul. Entendi. Então a gente está nessa localização, que é um lugar lindo, maravilhoso, tem 265 quilômetros de canal de água. Então, mas por que a gente está construindo lá? Porque o nosso público é o americano que está se aposentando, que já está aposentado, que vai comprar uma casa. No que a gente está construindo, no que ele está buscando é o que a gente está construindo. Entendi. Então a gente faz aquilo que o cliente está querendo fazer. Né? Perfeito. Então, isso também é um grande diferencial. Você tem que entender o seu cliente final, tem que entender com quem você está trabalhando. Então a gente faz as duas pontas, né? Porque a gente faz o ciclo completo para o nosso investidor. Eu coloco ele na operação e eu faço a venda da casa para o cliente final, para que ele possa ter o retorno no final dele. Então você também ter esse diferencial de você atender o teu cliente no todo, né? Não só uma parte da operação. Essa é outra grande falha, eu acho, do mercado imobiliário também, de forma geral. Pelo menos é o que eu percebo tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Esse pós-venda, né? De você atender bem o seu cliente no pós. Não é só assinar o contrato e ganhar a sua comissão. Né? Os maiores negócios que eu fechei até hoje foram de clientes que já tinham comprado de mim. Não foi o primeiro negócio, entendeu? Isso aqui não acontece também. Também. Não, lá nos Estados Unidos. Isso aqui não acontece. Ele só quer lead novo todo dia. Se não tiver lead novo entrando todo dia, é um desespero. Olha que interessante. Hoje na Águia, 70% do nosso faturamento é de clientes antigos. 70%. O cliente antigo é o teu maior asset.
Total, porque ele já é total. teu cliente, ele já confia em você, entendeu? Então, cara, tem que ter lead novo, o funil tem que estar sempre cheio. Cara, a gente Claro. a gente é máquina de vendas. Sim, a gente é máquina de vendas. total. Eu quero lead novo todo dia, meu irmão. Sim. Lead novo todo dia. Mas as melhores oportunidades... Estão nos clientes que já são, estão nos clientes que já são de carteira, entendeu? Perfeito. Então, hoje, por exemplo, os clientes que a gente tem nos Estados Unidos, todos são de carteira. A gente não tem nenhum cliente de lead novo. Tanto é que a nossa operação nos Estados Unidos a gente nem anuncia em nenhum lugar. Sim. É interna só para clientes de carteira mesmo. Porque é lá que tá as grandes oportunidades. Né? Caramba. Tony, deixa eu te perguntar ainda, dentro desse ponto ainda dessa persona, que eu quero trabalhar um pouquinho também a persona brasileira, mas do americano em si. Existe algum tipo de preconceito por ser uma empresa brasileira, consultores brasileiros? Como que o americano vê essa questão? Ou não existe preconceito relacionado a isso? Eu te digo que eu não vejo a questão de preconceito, principalmente na Flórida, né? Tá. Porque a Flórida está muito acostumada com o estrangeiro, né? Então não vejo. Hoje, é porque também eu vou te falar que a gente interage com o americano no processo, mas ele não é o nosso cliente inicial, ele vai ser só o cliente final. Tá. Então, não tem um preconceito quando a gente vai atender um americano, ele não torce o nariz por causa disso, né? Não tem isso. Mas a gente não tem uma interação, digamos assim, de captação, né? de captação do início do investidor. Eu não vejo como um problema isso, sabe? Tá. A Flórida é um lugar mais aberto a estrangeiro, mais acostumada com uma língua diferente. Eu morei 1 ano na Carolina do Norte. Aí já muda? Lá já muda. Tá. Lá você Entendi. vê, por exemplo assim, se você falar português, como não tem quase brasileiro lá, a pessoa vai olhar pra você. Entendi. Na Flórida, provavelmente, ela não vai fazer nada. Passa batido. Ela tá acostumada a ouvir espanhol, o português, o chinês, entendeu? Sim. O coreano. Então, dependendo do lugar onde você tá atuando. Pra gente, a gente não vê essa dificuldade. Perfeito. Tá, vamos entrar um pouquinho então nessa questão aí da persona do brasileiro, né? Uma das coisas que a gente vê no teu conteúdo aí, e a gente já deu uma pincelada também, é sobre essa questão de dolarizar então o patrimônio, né? Para quem é um brasileiro, tá trabalhando lá, tá, enfim, tá empreendendo nos Estados Unidos, tá ganhando em dólar. E eu acho que aí vem essa questão das armadilhas que a gente citou e que quem acompanha teu conteúdo já sabe relacionado a isso também. Porque o poder de compra aumenta absurdamente, né? A expectativa, ações, enfim, tudo deve aumentar numa proporção muito alta. Só que existe um limite para tudo, né? Ou seja, do tempo que a pessoa vai ficar morando nos Estados Unidos, em algum momento vai voltar, ou até da remuneração que ela está tendo lá, enfim, pode ser que seja um mercado que mude, oscile, né? E se essa pessoa não tiver feito uma reserva, não tiver feito alguma proteção, alguma segurança, ela corre o risco de voltar para o Brasil depois sem né? nada. Ter vivido muita coisa, bacana, tudo certo, né? Tem até um meme, eu vou usar a licença poética aí, né? O dinheiro morre, não é o dinheiro morre, a gente morre e o dinheiro fica aí. Aí tem a outra, né? O dinheiro morre e a gente fica aí. Porque assim, Boa, o dinheiro vai e a gente continua, né? Gostei dessa. Então, assim, são coisas que, assim, é comum. A gente, né, vê histórias aí todos os dias, manchetes, enfim, relacionadas a isso. Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho dessa consciência que hoje tu tá trabalhando, tem toda essa parte de propósito, tem toda essa parte de segurança familiar, de trazer, né, tudo que tu deu de insight que eu não preciso nem reforçar, mas entender a necessidade do cliente, adaptar o teu produto, o teu serviço à necessidade que o cliente está buscando. Mas eu queria que tu falasse ainda um pouquinho sobre essa pessoa e sobre essa importância aí dessa consciência pro brasileiro que tá lá. É interessante porque a qualidade de vida nos Estados Unidos ela é muito maior que aqui. Né? Uma pessoa que está no nível inicial de vida, ela já tem uma qualidade de vida e um conforto muito bom lá, diferentemente do Brasil. A analogia que eu uso é o seguinte, Doug. A gente está aqui no teu escritório e tem aquela TV. Quanto custa uma TV no Brasil hoje? Vamos lá. Uma daquelas ali, uns 1.500, R$2.000. R$2.000. Vamos pegar uma TV grande. Quanto custa uma TV 75 polegadas? Uns 10 mil. R$10.000, tá? Então, beleza. Quanto que ganha um servente de pedreiro, um auxiliar de obra? Que deve ganhar o quê? Uns 3 mil no máximo. 3 mil, talvez? Eu tô chutando, tá? Mas vamos pegar um cara inicial, que tá começando agora. Nunca trabalhou em obra. Um salário mínimo. Total, Quanto tá o salário 1.500, Vamos lá, 1.500. Vamos dizer que é 1.500, tá? Arredondando. Então, tu tá me dizendo que uma TV 75 polegadas custa... Vamos dizer que é $2.000. Vamos ser generosos. Tá. Então, custa $10.000. Então, se ele ganhar $2.000, ele precisa trabalhar 5 meses sem gastar em outra coisa, sem pagar conta, sem nada. Em 5 meses ele comprou a televisão. Isso aí. Certo?
Nos Estados Unidos, um servente de pedreiro, que está começando agora, ele não tem experiência nenhuma, ele tá zero à esquerda, cara, ele nunca pegou no martelo, no mínimo do mínimo, na Flórida, que é o lugar que paga um pouco menos, ele vai receber $120, tá? Essa televisão, que custa R$10 mil no Brasil, você vai conseguir comprar ela por uns $500, dependendo da marca. Então, em 4 dias, basicamente, ele pagou a televisão, entendeu? Então, o poder de compra, ele é gigantesco nos Estados Unidos. Não tem como comparar. E isso é maravilhoso, não é? Porque o cara chega lá, se ele souber trabalhar, ele prospera muito rápido. 2, 3 meses ele tá como nunca imaginou. O problema é que o brasileiro nosso, tradicional, não tem educação financeira nenhuma. Sim. Ele chega lá, meu amigo, ele olha aquilo, ele já compra a TV 75 polegadas, o Apple Watch, o iPhone, ele já mete uma caminhonete com uma prestação de $1.000. E, cara, e toca e tora, entendeu? E aí você vê caras que estão há 20 anos nos Estados Unidos e não construíram nada. Não tem como a gente fala aqui, não sou um pinto para dar água, né? Nada, 0. Então o poder de compra ele é uma grande armadilha para o brasileiro que está lá nos Estados Unidos, né? Porque é muito fácil comprar, muito barato, né? Você tem acesso às coisas. E aí, se você não tiver um planejamento de como transformar esse seu dólar em patrimônio, que é isso que eu falo muito, eu falo, você precisa, né, para quem mora lá, você precisa transformar seu dólar em patrimônio. E aí tem várias formas de fazer isso. Eu entendo que o mercado imobiliário é uma excelente forma de fazer isso. Né? De você conseguir transformar esse dólar em patrimônio, de você ter algo. Né? Então, hoje a gente tem os 2 perfis de cliente. Você tem pessoas que estão lá com o objetivo de voltar para o Brasil, ela vai lá realmente para fazer um pé de meia e voltar, só que ela não consegue fazer o pé de meia e volta, né? Que é o meme que tu estava usando, né? Sim. O dinheiro vai, eu fico. Então ela foi para fazer o pé de meia, o acesso é muito bom, ela acessou muita coisa, viveu muita coisa, só que ela não consegue trazer a BMW para o Brasil. Entendeu? Ela não consegue trazer a TV 75 polegadas para o Brasil, às vezes. Alguns conseguem, né? Mas ela não consegue trazer o sofá de $3 mil que ela comprou, entendeu? E aí ela volta sem nada, ou com muito pouco. Por isso que a gente hoje tem trabalhado muito com os brasileiros nessa questão de educação, de ele, poxa, se o teu planejamento é voltar para o Brasil, porque algumas pessoas vão dizer, meu Deus, mas porque o cara tá ganhando em dólar, vai botar em Brasil, moeda fraca, desvalorizando e tal. E eu posso concordar em alguns pontos aqui, mas a grande sacada é você atender aquilo que o cliente quer. Perfeito. Eu posso explicar para ele que é melhor ter um patrimônio em dólar. Eu posso falar isso para ele. Mas se o objetivo dele não é isso, ele quer realmente ter no Brasil, porque é o sonho dele ter um apartamento em Santa Catarina, porque é o sonho dele ter um terreno, é o sonho dele ter renda passiva em reais, eu vou atender esse cliente. E também a gente tem que entender que o mercado americano ele é muito mais robusto. Então, para uma pessoa comprar uma casa, principalmente quem ainda está como estrangeiro, que não tem o green card, que não tem a cidadania, né? Ou que eles falam lá nos Estados Unidos, você não tem documento, você precisa de um down payment, que seria a entrada muito maior. Entendi. Você precisa ter um credit score, você precisa ter 2 anos de imposto de renda, e nem todo mundo tem isso. Claro. Então, para ele comprar alguma coisa no imobiliário nos Estados Unidos, ele tem essa barreira de entrada. Esse brasileiro. E aí é onde, poxa, se eu não consigo montar meu patrimônio imobiliário lá, eu posso montar esse patrimônio imobiliário no Brasil. E a gente cria uma estratégia para ele. Então, a gente atende o cliente conforme ele quer. O nosso cliente brasileiro já é completamente diferente. Ele já é um investidor, é alguém que está preocupado com a economia do Brasil, é alguém que entende que tem que dolarizar, e tem que dolarizar. Quem tem patrimônio tem que dolarizar. Hoje, né, se você for conversar com qualquer consultor financeiro, financial advisor, ele vai te falar, de 20% a 30% seria o ideal você ter em dólar. Então, esse investidor que tem patrimônio, que tem aqui no Brasil, ele está começando a olhar para os Estados Unidos e falar, olha, eu tenho que botar um pezinho lá, eu tenho que ter uma renda em dólar, eu tenho que começar a montar meu patrimônio. Então a gente atende esse cliente de outra forma. Entendi. Entendeu? Então a gente tem as 2 pontas, a gente faz um trabalho com as 2 pontas. De quase educação financeira com esse cliente, mostrando para ele, cara, você precisa investir em algo, né? Porque senão daqui a pouco você vai torrar esse dinheiro aqui, você não vai construir nada, né? E se ele não tem um veículo, é difícil às vezes, Claro. né? Porque às vezes eu vou participar de podcasts, assim, de entrevistas e tal, daí eu já tive pessoas falando, mas o cara tem que ser organizado para guardar. O cara tem que saber, ele tem que ter disciplina para guardar o dinheiro no banco. Né? Cara, nem todo mundo tem. Seria o ideal, seria maravilhoso, eu também concordo com isso. Mas a gente tem muitas pessoas que ela não tem essa disciplina. Total. Ou seja, se ela não tem um boleto para pagar, ela não guarda, entendeu? Então a gente faz esse meio de campo e hoje a gente tem atendido muito a nossa comunidade brasileira
falando sobre isso, ensinando sobre isso e mostrando como fazer com o mercado imobiliário. E aí, poxa, né, o que a gente tem de produto hoje aqui no Brasil, que é Santa Catarina, você tem uma facilidade de comprar direto com a construtora, você tem facilidade de pagamento, são imóveis que valorizam, estão numa região seleta hoje do Brasil. Então isso tem ajudado bastante a gente a atender e realmente ajudar esse brasileiro a começar a montar patrimônio aqui no Brasil. Transformar esse dólar em patrimônio. E, Tony, eu queria falar então um pouco sobre a importância do digital nesse processo, tá? Porque assim, nesse processo tanto de consumo quanto de conscientização, o marketing é uma ferramenta relevante, né? Tanto no mercado imobiliário, educação financeira, enfim, todos esses pontos que a gente abordou até aqui, até empreendedorismo, ir para os Estados Unidos, enfim. Então, eu queria entender da tua visão, da tua experiência e a importância do digital, o quanto o digital trouxe novas possibilidades para isso, ou daqui a pouco o quanto ele tem trazido, de repente, tem sido negativo nesse aspecto, né, de consciência, de cultura, enfim, de consumo. E como que tu utiliza hoje também aí o digital, as suas redes sociais para gerar conteúdo? Cara, essa pergunta é excelente também, porque eu tenho poucos arrependimentos na vida. Um grande arrependimento que eu tenho é o seguinte, tem a ver com marketing digital. Olha aí. Quando eu fui para os Estados Unidos estudar com o John Maxwell, imagina, como que eu cheguei até o John Maxwell com o digital? Né? Um anúncio. Anúncio, cara, funil, papapá e tal, né? Sequência de e-mail, tava tudo engatinhando ainda. Eu chego lá nos Estados Unidos, nós estamos num negócio chamado Think Tank, que é uma mesa redonda para trocar ideia e tal, e aí tá os caras grandes e tal. A formação do John Maxwell estava bem no início, então eu fui acho que da terceira turma. Pô, bem no início. Eu tive a oportunidade de viajar depois com ele e tal, e tudo mais. Mas daí nessa mesa, o presidente da John Maxwell, do John Maxwell Team, que era essa formação, falou o seguinte: abandonem tudo que vocês estão fazendo e vão para a internet. Não é possível. Comecem a construir o site de vocês, o curso digital, papapá e fatatá. Deu todo o caminho. Quando eu volto para cá, só que, cara, eu tô no interior do Rio Grande do Sul. Sim, aqui eu vou orçar para fazer o que ele me falou. Era um caminhão de dinheiro, cara. Era muita grana. E aí eu não fiz, cara. É um misto de, era muito investimento, mas ao mesmo tempo era muito difícil, era muito desconhecido, e eu não, talvez botei o esforço que eu deveria. Por quê? Porque o meu offline estava funcionando muito bem. Sim, não tinha necessidade. Entendeu? O offline já estava muito bom, não tinha necessidade de eu ir para o digital. E eu me arrependo muito de ter feito isso, porque eu teria navegado a crista da onda. Com certeza. A gente está falando de 13 anos atrás, né? Então, eu acabei não fazendo. E aí o meu contato com o digital é de amor e ódio. Eu faço um pouco e daí me frustro, aí dá certo, aí para e tal. Porque eu não a Mari fala, quer ver uma coisa que vai acontecer? Ela vai dizer, por que tu não fez stories hoje? Cara, eu visitei cliente, eu dei presente, ganhei presente, fechei negócio, assinei contrato. E eu não lembrei, cara. Eu tô lembrando agora que eu tinha que ter feito stories. Daí eu vou fazer contigo aqui, porque eu ia esquecer, tu ia fazer, né? Sim. Mas não tá na minha natureza. Entendi. E aqui eu tô sendo transparente, confessando, porque deveria estar. Eu acho que a gente tem que estar no digital e tem que explorar. O digital é uma ferramenta fantástica, uma ferramenta excelente, entendeu? Hoje eu exploro muito pouco o digital do potencial. Tanto é que a gente está conversando de fazer um projeto e tudo mais, né? Porque eu acho que daí vem outra coisa. Eu acho que hoje, do jeito que o digital tá, você fazer amadoramente é quase um tiro no pé. Perfeito. Você precisa de ajuda hoje já, sabe? Lá quando era mato, qualquer coisa funcionava. Verdade, você botava um e-book de 19 e o cara ficava rico, lembra? Verdade. Era assim. O anúncio era muito barato e tal. Total. Hoje, cara, você sem ajuda fica muito desconexo, fica complicado, sabe? Então eu vejo com muitos bons olhos, né? O digital, eu vejo que é um caminho sem volta, não tem o que fazer, né? A gente tem estudado a Águia hoje, aqui no Brasil, a gente já tem um sistema de vendas e marketing muito forte, muito forte. Hoje grande parte dos novos leads, né? Nossa carteira que nos traz a maioria do faturamento, mas os novos negócios vêm do digital, vêm de anúncio, vêm de funil, né?
A gente está investindo agora num departamento todo novo, trabalhando com isso. Lá nos Estados Unidos, agora a gente abre o nosso escritório no ano que vem. A gente vai replicar esse modelo, né? Usando o digital para alcançar os brasileiros que estão lá e tal. Ou seja, é parte do dia a dia. Eu, pessoalmente, né, na minha conta lá do Instagram minha, eu uso pouco. Tá. Mas como empresa, como negócio, a gente acaba utilizando, porque é um caminho sem volta. Sem volta, perfeito. O que eu acompanho assim do teu dia a dia lá, que isso eu acho que tu faz muito bem feito, e que a gente fala isso muito para nossa audiência aqui também, né, que não necessariamente tu precisa utilizar sempre a rede social como um fundo de funil para gerar um lead, né? Então, no mercado imobiliário, por exemplo, aqui na região é amplamente conhecido, todo mundo faz anúncio, muitas empresas, corretores pessoalmente fazem os seus perfis também, tá tudo certo e funciona. Só que, assim, uma pessoa que ela tá procurando, que ela tá seguindo corretor, a rede de contato e tudo mais, ela não necessariamente ela vai clicar naquele anúncio, naquele momento, naquele empreendimento com aquele lançamento. Mas tudo que aquela pessoa tá gerando de conteúdo tá sendo visto. Claro. Né? E isso vai reforçando. Então a gente sabe que marca, a gente precisa de várias vezes aparecer, a tomada de decisão ela não é feita na primeira vez e tudo mais. Então nesse ponto eu acho que tem uma coisa bacana que tu faz aí, que é sempre quando tu vai apresentar uma obra, ou vai visitar um empreendimento novo lá numa casa, enfim, e muitas vezes com grupos, né, de investidores, eu acho que é da empresa daqui, né? Tu faz esse acompanhamento ali, mostrando o que vocês estão vendo, mostrando o que está acontecendo. Então, assim, talvez não vai gerar um lead diretamente ali, mas quantas pessoas estão vendo aquilo ali? Né? Cara, esse dia gerou um lead. Literalmente, o cara me ligou, falou assim, Tony, eu vi nos teus stories lá, que tu tava nas obras lá com um grupo e tal. Cara, eu queria entender. Cara, é isso. Aí a gente sentou e fechou o negócio. O que eu vejo é o seguinte, vendas é relacionamento. Perfeito. Tá? Num relacionamento, vamos fazer um comparativo de exemplo clássico. Num relacionamento de marido e mulher, de namorado e namorada, pessoas que estão se conhecendo, você não casa no primeiro encontro. Né? Você tem um relacionamento, você vai, você conversa. É a mesma coisa quando a gente fala no processo de venda do digital. Né? Então, se você não constrói, na minha visão, tá? Desculpa. Se você não constrói esse relacionamento com a pessoa, gera confiança. Porque no final das contas, Doug, a gente compra de quem a gente gosta. É verdade. Né? E a gente só gosta de gente que a gente tem relacionamento. É isso. Seja no digital, seja no físico, né? Porque tem muita gente que tem um relacionamento digital. Ela acompanha você, ela sabe de tudo, ela sabe o que você está fazendo. Então ela tem um relacionamento. Por quê? Porque você está gerando um conteúdo que relacionou com ela. Exatamente. Ela gostou, então agora ela está confiando em você, ela gosta de você, porque ela continua acompanhando você, agora ela vai comprar. Então, tem que ter essa retroalimentação, né, de você ir fazendo esse trabalho de formiguinha. Porque se você só chegar e aparecer todo dia para vender, cara, o cara não vai comprar de você. Desconecta, total. Cara, ninguém gosta de vendedor. É verdade. Essa é a verdade. Ninguém gosta de... Vendedor chato, né? Não, em geral. Você não gosta de ser de alguém vender para você, você gosta de comprar. É verdade. Eu gosto de comprar, não gosto de alguém que chega, sabe, tipo, vem, compra, Cara, eu não gosto de ser pressionado na minha compra. É verdade. Agora, se eu tenho um relacionamento e tu me oferece algo, cara, a tendência de eu te comprar é muito maior. Então eu não te conhecia. Nosso amigo Israel fez o contato, a gente teve relacionamento, a gente tá gravando um podcast e tal. Se agora tu me oferecer algo diferente do que a gente conversou, a tendência de eu querer fechar ou de eu explorar a possibilidade de uma forma mais ampla é maior. Total. Se no primeiro dia que a gente se conheceu, tu falou, Tony, eu queria te vender isso aqui, ó, essa... Eu falei, cara, não, cara, então você queria se relacionar comigo só para vender? Cara, não. Tem uma frase, né, tu deu crédito, eu vou dar crédito também. O Sandro, que é o CEO da Águia, ele tem uma frase que ele diz assim, negócios é fazer amigos. Boa. Negócio é fazer amigo. É verdade. Então eu sento com alguém, cara, eu não quero vender para ele. Eu quero uma nova amizade, eu quero trocar uma ideia, eu quero aprender com a pessoa, eu quero conhecer a pessoa. Então eu tô vindo de Orlando, eu dei 20 tapas aqui no teu microfone. A gurizada que luta depois. Cara, eu fui num cliente ontem, passei uma vergonha danada. Tava eu e o Israel. E, cara, eu falo muito com as mãos, né? Tinha um copo de vidro, bati no copo, quebrou. Falei, rapaz, que fiasqueira. Mas o que a gente tem que entender é que se eu entender que vendas, que negócios é fazer amigos, eu tiro a venda. Meu objetivo não é vender, o meu objetivo é conhecer gente. É realmente conhecer você, Doug. Perfeito.
exemplo prático. Eu tô vindo pro Brasil de Orlando, sentou um cara do meu lado, de BH, e eu vi que ele tava na fila com uma mochila do Pato Donald, cheio de pins do Pato Donald. Cara, eu sentei do lado dele, falei, pô, prazer, Tony e tal, papapá. Cara, eu vi que tu tava com um monte de pin do Pato Donald ali e tudo mais e tal. Tu mora em Orlando? Ele falou, cara, moro em Orlando e tal. Pô, que legal, cara. Ele falou, a minha esposa é desenhista da Disney. Eu falei, caramba, cara, desenhista da Disney? Como assim? Aí ele começou a me contar e contou a história dele, que ele era de Farroupilha e tal. Cara, ele contou a história dele 1 hora, mais ou menos. 1 hora. Cara, e eu tava interessado de verdade, cara. Porque, pô... Esse é o ponto. Ela é desenhista da Disney, cara. Que legal. Sim. Como que é o processo criativo? Como que eles fazem e tal. Daí ele trabalha numa gráfica grande lá, que eu já vi essa gráfica. Eu falei, cara, tu trabalha naquela gráfica. Cara, como... Pô, a gente tá precisando fazer um material. Como é que funciona? Cara, como é que é a gráfica? Qual é a diferença do Brasil, dos Estados Unidos para as gráficas? O que que muda e tal? Cara, 1 hora e pouco, né? O voo era quase 2 horas. Aí, daqui a pouco ele olhou pra mim e falou, e tu? O que que tu faz? Aí eu falei, cara, eu trabalho com isso aqui, faço isso aqui. Eu vim pro Brasil pra a nossa convenção, né? Que vai ser a nossa convenção anual e tal. Eu vou estar lá por Pissarras e tal. O cara falou, eu vou estar em Blumenau. Eu falei, cara, eu vou dormir em Blumenau um dia antes da convenção. Olha aí. Porque eu tenho um cliente em Itapema, depois eu vou atender um cliente em Blumenau. Ele falou, cara, então se tu vai em Blumenau, tu tem que comer no restaurante e tal. Eu falei, cara, tu vai estar lá que dia? Ele falou, eu vou estar do dia 12 ao dia 14. Cara, dia 12 eu tô lá. Vamos jantar? Eu falei, pô, vamos jantar. Aí eu expliquei um pouquinho mais, ele falou assim, cara, que legal, tem como dar uma olhada num apartamento lá? Caramba. Falei, claro que tem, óbvio que tem, nós vamos lá olhar um apartamento, dia 14 de tarde, tu vai lá e tal, vamos olhar um apartamento. Cara, eu não comecei a conversa pra vender, eu conversei porque eu queria conhecer a pessoa, eu realmente queria fazer amigos, cara, porque quem tem amigos tem tudo, né? Você tem contato e tal, então eu acho que quando, se a gente falar de mercado imobiliário específico, quando o corretor tira essa pressão de que tudo ele tem que oferecer, ele tem que close ali, né? Ele vai vender mais. Ele vai vender mais. Isso aqui é pelo menos uns 10 livros de vendas resumidos em 3 minutos de conversa. Porque é isso, né? No final das contas é isso, cara. Negócios é fazer amigos. Sensacional. Tony, a gente indo lá para os finalmente aí, porque se deixar nós vamos muito longe, né? Eu sei que tem agenda aí também. Cara, eu queria entender ainda um pouquinho sobre a tua visão de futuro, tá? Para os próximos anos aí do negócio. Óbvio que aí é chutômetro mesmo, sem risco, ninguém vai te cobrar, né? Sem pressão, digamos assim. Como que tu imagina que vai se comportar o mercado americano? A gente tem agora, bem recente, né, a reeleição do Donald Trump, que com certeza vai ter um grande impacto nos próximos anos aí. E como tu enxerga, então, em relação ao mercado americano, como o mercado americano deve se comportar, o que isso impacta nos investimentos de brasileiros nos Estados Unidos ou de brasileiros né, no Brasil mesmo, e assim, as suas projeções para o mercado imobiliário no geral, assim, como tu imagina que esses empreendimentos, porque do meu ponto de vista aqui, nós estamos no mercado do interior, mas eu acho que com o tempo isso vai acontecendo, a gente vai saturando, né? Começa com um boom, muitas oportunidades, depois vem muita gente, chega um momento onde satura e aí começa a limitar, e aí assim, como que tu vê? É sempre abertura de mercados novos? Vai ter algum tipo de disrupção nesse mercado que pode trazer uma onda diferente? Como que tu enxerga o futuro do mercado imobiliário? Especialmente com tecnologia, inteligência artificial, marketing e todas as novas tendências aí. Essa é uma pergunta interessantíssima, assim, Doug, e muito bem feita, porque a gente precisa olhar para o futuro, né? A gente precisa... E futurismo, ele não é só chute, né? Porque... Você olha para o que está acontecendo, você vai fazendo previsões e vai ajustando, né? Então, assim, a gente tem que fazer projeções. Boa. O que eu vejo, em termos de mercado, né? Hoje eu estou em um mercado, mas amanhã pode ser que eu esteja em outro. Por quê? Porque a gente passa o tempo inteiro estudando o mercado. Eu vou analisando número, planilha, projeção, vou entendendo de mercado. Então hoje eu estou construindo casas novas porque é a melhor opção para o meu investidor. Pode ser que amanhã eu esteja construindo prédios ou multifamily, pode ser que volte o vacation home como era antigamente, que dava uma rentabilidade boa, pode ser. Então o mercado ele é muito dinâmico, não dá para dizer, nós vamos ficar aqui vai ser e aqui nós vamos morrer. Isso não tem como fazer. Uma coisa que eu vejo, e a gente já tem estudado e está conversando com um parceiro hoje, é a tokenização. Né? Então, ou seja, você usar as moedas digitais para comprar lastreado imóveis, para comprar imóveis, seja aqui no Brasil como nos Estados Unidos.
né? Então a gente já tem estudado isso, já tem conversado, é um assunto que me interessa muito. A gente hoje tem um parceiro que a gente está conversando sobre isso. Eles já têm uma operação rodando, então eu acredito que no ano que vem a gente deva caminhar nessas negociações. Então eu vejo que é uma grande possibilidade. Ou seja, né, o tão temido Bitcoin, né, que a gente teve aqui, infelizmente no Brasil, a gente teve aquelas pirâmides de Bitcoin e tal e tudo mais, que manchou um pouco do que é o blockchain, do que é o mercado, né, de blockchain, que é uma possibilidade de futuro, sabe? É uma coisa interessante. Cara, o blockchain é muito interessante porque é o seguinte, até emissões é um negócio extremamente interessante. A gente tem um projeto, por exemplo, que a gente constrói casas na África. São casas de tijolo, de barro, né? São casas muito simples. Hoje a gente, basicamente, R$1.200 é uma casa. Caramba. Né? Então a gente tem um compromisso de construir algumas casas lá, a gente tem feito isso. Mas por que a gente não consegue fazer mais? Porque o sistema bancário e o sistema monetário às vezes impede de fazer isso. E em alguns lugares esse dinheiro literalmente pode sumir. Entendeu? Entendi. Com o blockchain, eu tenho essa descentralização e ela chega no destino final, né? Então algumas juntas de missões, por exemplo, já têm olhado para o blockchain nesse sentido, né? De conseguir movimentar esse dinheiro com mais segurança e fazer chegar no final, na ponta lá, né? Então voltando para o mercado imobiliário, é da mesma forma. Você consegue descentralizar e fazer compras de ativos lastreados em imóveis e isso vai facilitar a entrada de muitos investidores no mercado, porque você vai poder partilhar um pouco mais, criar cotas menores, fazer com que o investidor comece a entender do mercado imobiliário, como funciona e tal, investindo um pouco menos, vai abrir a possibilidade de mais pessoas fazerem isso, entendeu? Então eu acho que essa é uma das coisas de futuro. Outra coisa, eu vejo que o corretor tradicional, com a inteligência artificial, cara, muita gente vai cair fora do mercado, né? Porque ele não vai conseguir acompanhar, ele vai ter aquele modelo tradicional, né, de atendimento, de não especialização que a gente falou. E hoje em dia, cara, o cliente ele vem muito preparado com a inteligência artificial. Ela já criou, ela é assistente virtual dele e tal. Então, eu vejo o seguinte, que cada vez mais a gente vai voltar para o básico. Né, que a gente acabou de falar, o negócio é fazer amigos. A inteligência artificial ela não faz amigos, né? Falta esse olho no olho, falta a opinião, porque ela está dando opinião baseada nos fatos dela. Né? Então eu vejo que ainda é quase como um retrocesso em algum sentido, mas vai eliminar algumas pessoas e vai fortalecer outras, entendeu? Eu vejo dessa forma a inteligência artificial dentro do mercado imobiliário. Construções inteligentes, eu acho que é algo que a gente vai ver cada vez mais, né? Materiais mais eco-friendly lá nos Estados Unidos. Enfim, daí a gente poderia ir um pouco mais, mas eu vejo dessa forma, de forma geral, assim, algumas coisas de futuro para o mercado imobiliário. Caramba, muito bom. E bom, quem quiser acompanhar, vou fazer a cobrança ao vivo aqui agora depois. Fica ligado no perfil do Tony, né? Tem que fazer mais conteúdo agora, né? Porque ele provavelmente vai postar mais conteúdo sobre isso. Vou fazer, Doug. Tá aqui o compromisso, vou ter que fazer. Muito bom. Cara, é sensacional, Tony. Demais, assim, a gente poderia construir nessa conversa sobre vários aspectos aí, para muitos caminhos diferentes, mas a ideia é a gente ter uma jornada aí, né, um resumo da jornada de vocês lá e trazer essa visão de negócio, de empreendedorismo, do mercado imobiliário também. Vai ter um monte de corretor aqui do nosso mercado assistindo lá também, pode entrar em contato com o Tony ainda, quem não entrou, não conhece, né? E eu queria que tu deixasse uma mensagem, cara, uma mensagem pra nossa galera, e assim, livre mesmo, se quiser deixar sobre mercado americano, para corretores, sobre propósito, sobre Deus, sobre fé, sobre família, uma mensagem que isso aqui é um dos maiores legados do digital, e por isso que eu amo isso aqui. É verdade, cara. Entendeu? Isso aqui eu falei esses dias atrás, estava conversando com meu professor de jiu-jitsu, eu falei, cara, nossos filhos têm mais ou menos a mesma idade, e os nossos também, né? Daqui 20 anos, eles vão ter acesso a esse conteúdo aqui, eles vão estar podendo assistir a mensagem que a gente deixou, demais, né? O conteúdo que a gente deixou, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser. Então, isso aqui não tem preço, cara. Verdade. Não tem preço. Então, queria que tu pensasse em tudo. Botei mais pressão agora. Mais pressão. Queria que tu pensasse nisso agora, deixasse uma mensagem aí pra nossa audiência. Antes de deixar a mensagem, uma coisa que tu fez uma pergunta antes, eu acabei de lembrar, eu quero responder ela e eu vou pra mensagem. Perfeito. Você falou sobre empreendedorismo nos Estados Unidos, né? Uma coisa que é muito legal lá, só pro pessoal saber, principalmente de mercado imobiliário, lá as coisas são muito céleres, né? Então, assim, a gente tem uma celeridade muito grande.
uma seriedade muito grande dentro do mercado imobiliário, você tem uma transparência muito grande. E é muito interessante porque lá, por exemplo, assim, para você abrir uma empresa lá é 2 dias. E aí eu tive um investidor meu que ele abriu a empresa, aí eu falei, ó, tá aberta a empresa, tá aqui um número, o CNPJ nosso lá. E ele falou, cara, mas tem alguma coisa errada. Eu falei, o que tem errado? Eu falei, cara, eu não assinei nada. Como é que eu vou abrir uma empresa sem assinar nada? Eu falei, cara, mas aqui não precisa assinar nada. Se você falou que morou naquele endereço, que essa é a sua informação, que esse é o capital, a gente não precisa de comprovante de residência. Cara. Em 99% dos casos dos Estados Unidos, você não precisa comprovar endereço. Você diz o seu endereço. Você informa o seu endereço. Então é muito diferente por isso que o mercado imobiliário americano é tão legal. Porque é muito sério, é muito transparente, as informações, os contratos funcionam, a abertura da empresa. Então é muito célere as coisas, né? Por exemplo, construir uma casa lá. A gente constrói casa em 5 meses, 4 meses, dependendo da casa, dependendo do tamanho da casa. Então é um mercado muito mais dinâmico, muito mais sério, muito mais transparente. O recado final, né? Eu acho que tem que fazer a pergunta de novo, porque eu acabei com o recado final, né? Foi tão bonito e eu lembrei da resposta, porque essa talvez seja a grande diferença do nosso mercado para o brasileiro. Perfeito. Eu vou dividir em 2 coisas, né? Eu acho que... a primeira coisa que eu gostaria de falar é que vale a pena empreender, né? Vale a pena... A gente está num podcast aqui de empreendedorismo. Eu sempre fui muito a favor do empreendedorismo. Legal. Né? Eu sempre fui muito apaixonado por isso. Na minha cabeça, todo mundo deveria empreender. Hoje eu entendo que nem todo mundo deveria empreender. Ou deveria, mas não vá. Né? Porque o empreendedorismo ele transforma. Né? Eu tenho uma visão de mundo e de reino de que a gente pode transformar a vida das pessoas através dos nossos negócios. Tá? Porque, pensa comigo, Doug, onde que as pessoas passam mais tempo da vida delas? Trabalho. No trabalho. Então eu digo que nós, empresários, nós temos a maior igreja do mundo. Caramba. Porque as pessoas estão conosco a maior parte da vida delas. Então, eu como missão, a minha missão de vida é cuidar de quem Deus me enviou. E Deus me envia quem trabalha comigo. E quando eu cuido dessas pessoas e eu tenho como meta de vida que a pessoa passe pelos meus negócios, pela minha vida, e ela se torne uma pessoa melhor, mesmo que ela não fique, né? Ela vá para outros caminhos e tal. Se ela ficar melhor, se eu conseguir adicionar um pouco na vida dela, eu conseguir contribuir que ela melhorasse, eu estou cumprindo o meu propósito, estou cumprindo o meu chamado. Né? Porque eu escrevi um livro chamado A Vida que Vale a Pena, onde eu falo sobre o propósito, porque o propósito ele é tão mistificado, que tem que ser algo tão gigante, algo tão extraordinário, tem que ser... E eu já pensei isso, eu já tentei viver essa vida. Que é algo assim, meu Deus, tem que criar um movimento que é muito grande, você tem que criar a maior empresa do Brasil. Cara, não. O propósito ele é muito mais simples. Primeira coisa, na minha perspectiva, é que a sua vida dê glórias a Deus. Porque se você trabalhar com essa perspectiva que eu chamo de framework, que é como se fosse o guarda-reio da vida, da estrada, é o nosso guarda-reio da vida, se a minha vida dá glórias a Deus, ou seja, eu estou focado, cara, em fazer o que é correto, fazer o que é certo, viver uma vida, cuidar bem da minha família, cuidar bem dos meus colaboradores, ser uma pessoa legal, uma pessoa gentil, né? Dar um bom dia, ajudar a pessoa quando ela precisa. Cara, isso tudo traz glórias a Deus. E nem todo mundo faz isso, deveria ser o básico, mas nem todo mundo faz isso. Quando eu faço isso, eu estou vivendo o meu propósito. E aí eu digo o seguinte, que as pessoas são muito preocupadas, Doug, e daí quando a gente fala em empreendedorismo, o que eu vou fazer, qual a empresa que eu vou abrir, e em geral, né, a pessoa, se eu devo ser médico, eu devo ser motorista, pouco importa isso para Deus. Eu aprendi uma lição gigantesca na minha vida. Eu estava na China, Doug, e eu vou terminar com essa história. Eu sou um contador de histórias, né? Só conto histórias. Eu estava na China e eu estava muito preocupado com o que eu ia fazer depois da China. E é uma coisa interessante a vida, porque a gente estava, em vez de viver o momento, a gente está pensando no próximo passo. E eu estava na China, numa experiência extraordinária, pensando o que eu ia fazer depois, preocupadíssimo. E eu fiz uma oração e eu lembro até hoje, cara. Eu estava de frente para um vidro e eu tinha uma camisa do Barcelona, aquela a Bic, que é marca texto, sim, e que era da Unicef. E, cara, entrou uma luz e bateu naquela camisa marca texto e a Unicef voltou no vidro e eu falei, e eu tava orando, Deus, o que eu devo fazer depois da China? E eu disse, é isso, meu amigo.
crianças. Unicef, vou trabalhar na Unicef, vou ajudar crianças, porque a gente estava na China trabalhando com orfanatos clandestinos. Caramba. Meninas eram mortas porque eram meninas por causa da lei do filho único, para que as famílias pudessem continuar o legado. O homem que tem mais valor na China. E as meninas são mortas ou jogadas dentro do orfanato. Falei, cara, é isso. Deus me deu a resposta. Vou pro México, lembra da história que eu te falei da escola de negócios? Chego no México, a primeira coisa, o diretor da base me chama e fala, Tony, a gente gostaria que tu fosse o líder desse movimento no México todo. Eu falo, meu Deus do céu, eu tive negócios, eu sou um cara de negócios, eu amo negócios. É perfeito, é a combinação perfeita. E na hora eu quase disse sim, mas eu falei, eu vou orar. E eu senti que era aquilo. Eu senti, cara, é isso. Eu senti no meu coração, só que eu fui orar. Só que quando eu fui orar, eu me dei conta que há 2 meses Deus tinha me falado da Unicef. E agora eu estava sentindo que era o México escola de negócios. E eu fui orar em crise com Deus e eu falei, Deus, eu não estou entendendo. Eu te ouvi errado. Então quer dizer que aquele ouvir a Deus eu já tá bagunçado, porque aquilo que eu achava que era, não era. Aí Deus me falou o seguinte, Doug. Ele disse, as 2 vezes fui eu. Porque eu não estou interessado no que tu vai fazer, eu estou interessado em quem tu vai ser. Caramba. Se tu escolher ir para a direita ou para a esquerda, pouco importa. Desde que tu seja quem eu desenhei para te ser. Então hoje eu entendo que tudo é ferramenta. Se Deus me tirar do mercado imobiliário, me tirar de onde eu estou hoje, me botar em outro lugar, como ele já fez várias vezes, a gente falou disso nessa jornada, eu não tenho mais receio. A minha identidade não está baseada no que eu faço. Está baseada em quem ele diz que eu sou. E aí tudo que ele me der vira ferramenta. Ferramenta para abençoar as pessoas, ferramenta para expandir o reino de Deus. E quando eu falo expandir o reino de Deus, eu não estou falando da religião. Não estou falando de... Cara, eu estou falando de fazer o que Jesus nos ensinou. É a regra de ouro. Tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Cara, se todo mundo fizesse isso, a gente teria um mundo completamente diferente. Então a minha mensagem é, viva aquilo que Deus colocou na sua linha do tempo, né, naquilo que Deus desenhou para você, não viva a vida de outro. Né, não tente achar que a vida do Doug é melhor, a do Tony é melhor, a do Samuel é melhor. Cada um tem a sua jornada e Deus tem uma jornada para você. Tem uma história desenhada para você que está nos acompanhando. Se for no empreendedorismo, vai caminhar com a gente aí, né? Mas pode ser que seja em outra área. Mas o mais importante é viver aquilo que ele desenhou para você e unicamente para você. Caramba! Subiu a régua, hein? Ficou muito bom mesmo, cara. Tony, só mais uma vez te agradecer, cara, por essas palavras aí, por todo o aprendizado, por todo o conteúdo. Eu sei que a tua agenda vindo pro Brasil não foi fácil, não está sendo fácil, né? Então, cara, isso aqui vai ficar marcado na história do Dogcast, na história na minha história, enfim. Te devo essa aí por esse conteúdo e não tem dúvida do quanto agregou para nossa audiência, né? Então, aqui a gente pega inspiração, a gente pega fé. A gente nem entrou no tema de família. Se a gente entrasse em família, então a gente ia longe. Vamos fazer a parte 2. Então, eu vim com voz na outra vez. Não, mas melhorou, cara, ao longo do episódio. A questão a gente se animou, né? Foi embora. Beleza. Então, cara, só de verdade, só tenho a te agradecer aí por todo esse conteúdaço que a gente trouxe hoje. Esse episódio vai ao ar daqui uns dias, vou te mandar, a nossa audiência vai poder desfrutar de tudo isso. E desejar, cara, bons rumos aí, né, pro futuro. A gente não sabe o que reserva, mas com certeza continuar fazendo um bom trabalho, continuar estando posicionado. Eu queria ter falado Legendários também, cara. Tem mais um tema que não deu tempo de fazer. Nem entrou, cara. Legendário maravilhoso. Tem o meu segundo livro que tá saindo ano que vem, a gente não falou. Aí, ó. Tem muita coisa. Vamos fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2. Ano que vem, quando vir, a gente faz a parte 2 aí. Então, muito obrigado mais uma vez, Tony. Obrigado à audiência de vocês. Deixem os comentários, mande feedback de vocês, mande feedback pra gente aí, pra gente saber que esse conteúdo fez sentido na vida de vocês. Não deixem de seguir, né? Quem é da minha audiência, não deixem de seguir e acompanhar o trabalho do Tony. Vai ter muito conteúdo por lá também. Tô no compromisso agora, hein? E da mesma forma que no Dogcast, o nosso compromisso é tudo isso que o Tony falou, também faz parte da nossa essência, dos nossos valores aqui. É continuar agregando ao mercado, né? A gente não é remunerado, por isso que a gente tá fazendo aqui agora, não diretamente, pelo menos. Eu fui remunerado, né, meu amigo? Lá, vou ganhar um café. Um cafezinho. Tô super bem remunerado. Mas a ideia é a gente gerar valor aí pra vocês, ajudar vocês nos negócios, nos empreendimentos, em tudo que vocês forem fazer, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência de vocês em mais um episódio. Eu vejo vocês no próximo episódio do Dogcast.